Muito bem. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso último encontro síncrono da disciplina. Acredito, bom, não sabemos, né? Então tem essa aura de mistério ainda, como vai ser o próximo semestre, mas acredito, pelo menos o que tudo indica, que teremos nosso último encontro síncrono da UFC, pelo menos por agora. Então, acredito que o próximo semestre a gente vai iniciar presencialmente, pelo menos é o que está previsto. E então a gente vai deixar essa questão dos encontros remotos de lado. Como isso vai ser, como vai se dar, enfim, infelizmente não sei, adoraria saber também. Eu estou no time dos que ainda não sabe o que vai acontecer. Mas estamos aguardando, vamos ver, sempre torcendo para o melhor, né? Para que, se realmente tiver um retorno presencial, que seja feito com cuidado, com toda a segurança e que transmita essa garantia que as pessoas possam manter a saúde no ambiente acadêmico. Muito bem, enfim, polêmicas à parte, né? Então vamos seguir. Até que agora acabou chegando mais gente, eu ia dizer que até a adesão talvez esteja baixa, não sei se por conta que algumas pessoas ainda estão terminando o trabalho ou não, mas só reforçando, tá? A gente vai falar ainda sobre isso hoje, mas talvez algumas pessoas ainda estejam terminando o último trabalho, pois nosso prazo ainda segue até as 23h59 de hoje. Sim, o professor não poderia ter colocado até ontem e aí já poderia apresentar todos os trabalhos hoje. Vocês vão ver quando chegar na etapa do trabalho, pelo menos o que tem entrega hoje, propriamente dita, que vai ter um desfalque, tá? Era esperado de certa forma, mas é o famoso tiro no pé, né? É algo que eu acabo fazendo de toda forma e eu já mantive isso por alguns semestres, e esse não foi diferente. Mas é o seguinte, hoje como é um dia bastante corrido, então na verdade eu vou parar já bem tarde, eu acabo não tendo tempo hábil para corrigir os trabalhos. Então, pelo menos na minha cabeça, faz sentido eu prorrogar esse dia de hoje para os alunos. Então, talvez, no meu caso, não faria muita diferença de ontem para hoje, mas acredito que para alguns de vocês faz toda a diferença de ter, de certa forma, né, então, uma prorrogação de prazo até hoje no final do dia. Ah, não tem como estender um pouco mais, professor? Não, infelizmente não. Na verdade, já estou no limite. Como vocês bem sabem, eu preciso fechar as notas o quanto antes. Eu tenho a pretensão de fechar até amanhã, no máximo, para depois colocar. Enfim, espero que ninguém, mas se porventura alguém ficar em AF, para eu ter esse prazo hábil de uma semana de divulgação da AF até a execução da propriamente dita. Então, por conta disso, eu acabo fazendo até a data limite, que é hoje, mas não faria sentido, até porque eu não consigo corrigir no dia de hoje. O dia de hoje, como eu disse, é muito corrido, então eu acabo prorrogando hoje até o final do dia, mas também não posso passar de amanhã, infelizmente, porque amanhã eu tenho que já corrigir tudo. Ah, então quer dizer que entrega para amanhã? Não, não, não. Na verdade, amanhã logo cedo eu já começo a corrigir esses trabalhos, então não tem como prorrogar para amanhã, porque um poderia mandar logo cedo, outro poderia mandar no meio do dia. Algumas pessoas vão tentar mandar trabalho na sexta-feira, eu já vou ter as notas devidamente fechadas e infelizmente não vai fazer muita diferença, tá? Já adiantando, caso alguém queira me enviar depois por e-mail, tá aqui, professor, meu trabalho, eu não vou poder fazer nada, tá? Já adiantando. Muito bem, vamos lá, né? Então, das nossas aulas remotas, cheguei a comentar, né? Então, das polêmicas. Eu espero que vocês estejam vendo os slides normalmente. Para mim está só uma caixinha bem pequena. Espero que para vocês não esteja normal. Enfim. Estamos terminando, tá? Então aguentem firme. É aquela história já que é verdade, vem se empurrando desde a semana passada, né? Mas dessa vez agora definitivamente estamos terminando. Então aguentem firme, segurem só mais um pouquinho, tá? Falta pouco, falta quase aí para essa libertação, né? Então vocês vão estar libertos e a gente vai conseguir se despedir de fato, então, hoje, no nosso encontro síncrono e, consequentemente, também da disciplina, né? Então, por bem ou por mal, estamos aí num ar de despedida. Só para retomar, então, eu trouxe, na verdade, antes de apresentar o último trabalho, propriamente dito, eu trouxe os dois que antecederam ele, tá? Então, eu pretendo mostrar os resultados. O
o interessante é algo que eu costumo fazer no presencial, infelizmente por conta do remoto, eu acabei não adotando muito isso, mas é algo que acaba fazendo falta, é justamente compartilhar essa coisa dos resultados. Então, quem já teve aula comigo no presencial, todo final de atividade, e principalmente na data de entrega que eu retorno esses trabalhos, é sempre interessante compartilhar isso com toda a turma, tá? Para vocês terem um acompanhamento. Eu entendo o meu progresso diante da disciplina, mas como é que estão os meus colegas de sala? Então, às vezes a gente se fecha essa questão do próprio mundo, né? Não tem muito uma noção de entorno. Tipo, eu sei como é que eu estou me saindo nas atividades, mas eu não sei direito os meus colegas. Às vezes, por conta do presencial, você tem uma certa ideia na execução, como que muitas atividades são feitas em sala. É muito raro trabalhar com trabalhos para casa. E por conta disso, às vezes as pessoas que sentam próximos a você, você tem mais ou menos uma ideia, porque eles acabaram executando junto com você aquela atividade, mas às vezes não tem uma noção muito boa do resultado final. E além disso, o restante da sala às vezes é um ar de mistério. Tipo, eu não sei como é que estão os trabalhos dos meus colegas. Eu sei os meus, mas eu não tenho muito uma noção muito boa do que eles fizeram, como é que ficaram esses resultados. Então eu gosto sempre nessa parte da entrega dos trabalhos, fazer esse apanhado geral, fazer aquela turnê que a gente fazia pelo ateliê, aquela coisa toda, para ter mais ou menos uma noção de como que saíram esses trabalhos. Por que isso é importante? Sempre cai aquela questão do comparativo, né? Então isso é para ver os trabalhos melhores, os meus amigos, que o meu tá uma porcaria, coisas. Não, não é nada disso. Na verdade, não deixa de ser um comparativo, afinal, a gente está comparando os trabalhos, isso é algo que acontece, tá, naturalmente. Mas, acima disso, é justamente aquela história de tentar ver como cada um se saiu frente a uma mesma atividade, frente às mesmas condições, entre aspas, lógico, mas como cada um conseguiu se sobressair frente a essa dificuldade. Então, temos resultados, os mais variados possível, e aí a gente tem uma visão mais global da coisa. E nisso, pelo menos acredito eu, acaba ambientando vocês de como a turma está se saindo. E com isso tranquiliza ou apavora de vez cada um dos alunos por ter essa ideia de turma, por ter essa ideia de coletivo, sai dessa coisa do individual e realmente consegue ampliar essa visão e conseguir enxergar o resultado de cada um dos colegas. Então, com isso, dá para ter uma ideia, às vezes até um panorama mais amplo, né, de realmente como é que as pessoas estão se saindo. Então, eu acredito que isso faz toda a diferença. Muito bem, seguindo então, relembrando, tá, aquelas atividades já antigas nossas da etapa de desenho de observação. Então a gente executou duas etapas, né? A primeira foram animais. Animais teve uma particularidade, então se vocês fizeram de maneira tradicional, manual, tinha um exemplo específico. Para quem executou isso digitalmente, tinha um outro exemplo. Então, dependendo do que vocês escolheram, acabou sendo um desenho específico. Então, para quem seguiu a etapa manual, então está aí esse exemplo, e para quem seguiu pelo digital, tem esse outro exemplo. Muito bem, vamos ver os resultados. Bora ver. Especificar já desde o início, tá? Eu não coloco nomes, tá? Então, eu simplesmente vou mostrando os trabalhos, eu vou ciclar, são vários, tá? Então, também não vou deixar tanto tempo assim, eu vou mostrando. Mas é aquela história. Se alguém quiser se pronunciar, tá? Então, totalmente voluntário, não estou obrigando ninguém a fazer isso. Mas caso algum voluntário queira dizer, falar, olha, esse trabalho é meu, queria fazer algum comentário sobre ele, ótimo, ok. Não é obrigatório, tá? Se você quiser simplesmente, vou ficar calado, vou ficar quieto para ninguém saber qual é o meu, tudo bem, como eu disse, eu não apresento nomes, tá? Assim como também não escondo. Então, para aqueles que assinaram desenho, coisas desse tipo, vai aparecer, tá? Então, logicamente. Mas para quem não colocou nenhum nome, nenhuma marcação, tá lá, simplesmente vamos observar. Pode rolar algumas confusões também. Tipo, eu acho que esse é meu e
Não é. Ah, eu posso escolher, eu queria que esse fosse o meu. Não, infelizmente não, tá? Vamos ver, vamos aos resultados. Eu vou deixar um tempinho na tela, tá? Depois vou avançando. Como eu disse, fiquem à vontade, tá? Para quem quiser comentar. Eu separei, tá? Essa primeira metade agora, só os manuais. E depois a segunda metade, os Professor, esse aí é digitais. o meu. Pronto, quer falar? Diga lá. Sim, sim, eu tava. Espero que seja o meu, né? Mas quase certeza que é. A menos que alguém tenha feito muito igual. Nesse eu tava muito. Eu tava muito preocupado com a parte dos pelos, porque tava bem ruim fazer, porque eu só tinha o grafite. Então não tinha como eu fazer os pelos brancos. Eu até tentei cavar um pouco na folha, mas acabou não dando certo. Aí eu mantive, aí, tá, beleza, vai, vamos tentar. Aí tentei. Teve alguns que eu fiquei fazendo com espaço negativo mesmo, os pelos brancos. Deu um trabalho do caramba. Mas eu terminei, aí eu acho que ainda tem coisa pra fazer. Aí eu guardei o desenho. Aí depois eu olhei de novo, mano, tá quase do jeito que era pra ser. Não tá tão ruim quanto eu tava vendo na hora que eu tava desenhando. Aí eu só ajeitei alguns detalhes e deu certo. Mas eu achei que não ia chegar num resultado tão bom quanto chegou. Legal. Ele foi a lápis? Você chegou a usar lapiseira? Foi lapiseira e lápis também. Legal, intercalou os dois, né? É, as partes mais escuras eu fiquei usando uma lapiseira por causa do grafite dela, era uma 05. E as partes mais claras eu acabei usando o lápis. Ah, aquela técnica do boleador, tá? Eu mostro, mas em caso de ferreiro, espeta de pau. Eu mostro, mas eu também muitas vezes eu não uso, tá? Justamente porque muitas vezes eu não uso uma folha com a gramatura suficiente também para usar o boleador. E quando pega uma folha como essa, muito fina, você vai até marcar a folha, você consegue, mas você não consegue o efeito propriamente dito, aquela coisa de ter o relevo efetivamente, poder passar o grafite por cima e ficar aquele fio branco, né, que seria o esperado. Não quando acontece, é algo muito inesperado, não é tão previsível quanto deveria ser na técnica propriamente dita. E eu uso também muito espaço negativo, então eu te entendo completamente aquela coisa que eu preciso de um fio branco aqui. Você tem que manter aquela área branca, fazer o contorno dele e tentar segurar a sujeira É, o máximo possível para não encobrir. a diferença de nível como a folha tem uma gramatura muito baixa, acabava não restando em nada, não fazia nem diferença. Justamente, você faz. Ainda que se você testa logo no início, você vê que não vai ter futuro, você desiste de uma vez. Mas alguns eu já perdi um tempão fazendo cabelo, por exemplo, todos os fios brancos ali, depois passei grafite. Fiquei totalmente decepcionado que não serviu de nada, só perdi tempo. Mas é assim mesmo, com isso a gente vai aprendendo, né? Aquela história, o aprendizado fica, né? Não dá para dizer que não serviu de nada. Mas é muito frustrante quando você faz um trabalho danado, passou o grafite, cobriu tudo, zero. Não, pô, o professor mentiu para mim, né? Fala, não, é que a folha, nesse caso, infelizmente, faz muita diferença. Infelizmente. Vamos seguir. Valeu, obrigado aí pelo depoimento. Vou seguir, tá? Voluntários, fiquem à vontade. E obrigado aí pela coragem também, como a gente pode ver. Não são muitas pessoas que interagem para falar do próprio desenho. Já estão mais que acostumados. Do desafio, eu vou segurar um pouquinho mais até o final, mas eu particularmente gosto muito desse tipo de depoimento, assim, que eu fui obrigado a fazer uma atividade que eu fui obrigado, não tive escolha, mas no final até que eu gostei, aquela. Tá, beleza. Bom, por enquanto eu vou seguir de câmera desligada para tentar economizar a banda aqui, vamos ver se vai dar certo. Beleza? Estão conseguindo ver?
importante é que vocês vejam o slide. Ok, vamos embora. Peço desculpas aí. Então, voltando digital, tá? Não sei até onde vocês viram, então voltei todos. Vamos seguir. Mesma história, tá? Quem quiser se pronunciar aquela história, fique à vontade. Diga, Isabelle. O antigo, acho que era o meu. Esse? É. Diga, fica à vontade. Eu não sei se tô lembrado se é o meu. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu nunca tinha experimentado pintura digital sem ser aquela pintura assim, chapada, sabe? Sem muita variação de volume, sombra e luz. E demorou bastante, assim, mas foi um processo muito legal e eu gostei muito do resultado. Qual o maior desafio, hein? Me diz aí. Eu acho que a pelagem em si, porque mesmo tendo os brushes e tal, né, para facilitar, mas para mim ainda acabou sendo um pouquinho complicado. Tanto que eu acho que ainda ficou um pouco artificial, assim. Acho que não ficou tão natural quanto eu queria, mas acho que ainda assim eu gostei bastante. O acabamento do pelo é difícil, né? É. E nessa atividade junta duas coisas, porque não bastasse a textura propriamente dita dos pelos, né? Ainda tem toda a volumetria, né? Então você não pode ignorar uma coisa ou outra. Ou você tem que trabalhar os dois em conjunto, na verdade. Então você precisa fazer a textura dos pelos e ainda assim se preocupar com a luz e sombra. Isso. Então é bem desafiador mesmo. Legal, muito bom. Obrigado. Vamos. Eu acho que o meu é o que veio antes. Esse? Não, é esse todo picadinho. A dificuldade foi justamente essa, porque ficou bem fagulheiro, né? Tipo, Dos pelos? eles ficaram muito finos, assim, muito afiados. Aí eu queria uma coisa assim mais, né, macia. Mas não consegui. Quando eu tentava forçar muito, acabava ficando um bloco branco, assim. Então eu Você achei melhor usou o deixar mesmo assim. brush para tudo? Não mesmo, mas eram uns três, assim, um conjunto. Certo, certo. Aí também é uma coisa que eu tenho dificuldade sempre. Eu acho que é o meu, tá? Eu realmente acho que é o meu. Uma coisa que eu sempre tenho dificuldade que nesse caso aconteceu também, é de deixar as coisas naturais, sabe? Tipo, ele tem esses pelinhos pretos no rosto, né? Aleatórios. Aí, não sei, assim, é difícil você deixar despretensioso, digamos assim, né? Não deixar muito padronizado, sabe? Ser uma coisa leve e natural, assim. Mas ficou melhor do que eu esperava. Mas, obviamente, tem muita coisa aí. Desafio é assim, tanto manual quanto digital tem a sua parcela, né? Eu diria que um dos grandes desafios do digital é justamente você conseguir não deixar o resultado final artificial. Por quê? Você tem as facilidades das ferramentas, é verdade, mas por conta delas, você também às vezes fica nessa responsabilidade de deixar as coisas imperfeitas para ficar um desenho mais legal. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um brush e simplesmente repetir esse padrão, vai ficar muito na cara que aquilo está repetido. Então, se você for usar num cabelo, no pelo, enfim, onde for, vai chegar uma hora que o teu cérebro detecta aquela padronização. Então, ele mostra que aquilo é falso. Então, você Mas, consegue assim, entender. eu Pode dizer. concordo com o que você está falando. Mas eu sinto, assim, que eu tenho essa dificuldade até no manual, assim. Tipo, eu tenho dificuldade de desenhar cabelo, como você mencionou. Tipo, você simplesmente fazer os fios de forma diferente um dos outros, assim. Só que de uma forma que faça sentido, mas que seja diferente, sabe? É E porque dá natural. trabalho, né? Eu acho muito difícil, eu Convenhamos, não consigo faltar. Não Você sei. fazer um monte de fio na mesma orientação é uma coisa. Agora, você tentar pegar cada um dos fios e seguir uma orientação diferenciada, lógico que dá muito mais trabalho, né? E às vezes o que é legal é justamente você dar a entender um pouco de gestalt. Você dá a entender o resultado, mas sem necessariamente precisar fazer todos os fios. Por exemplo, no manual. Quando você pega, tem muitas coisas que você deixa subentendida. Você não precisa fazer necessariamente fio por fio. Até porque
Se você realmente fizer, vai ficar um negócio artificial também. E isso serve tanto para o manual quanto para o digital. Quando você faz essa questão que você quer mostrar mais do que o teu olho enxerga, fica um negócio falso. Então, aquela história, o cabelo. Quando você vai fazer cabelo fio por fio, você vai endoidar, porque é muita coisa, por menos cabelo que a pessoa tenha, é muita coisa. E a outra que fica artificial, porque se você for pegar uma fotografia e tentar abstrair, primeiro, você não consegue enxergar esse grau tão grande de detalhes por conta da luz, da sombra, enfim, do que for. E a outra, você pode deixar isso ainda mais artístico, ou seja, você consegue estilizar um pouco isso a ponto de te economizar trabalho também. Mas, lógico, aí demanda experiência, prática, lógico. Mas dê tempo ao tempo, tá? Essas duas dificuldades de pelo, cabelo, esse tipo de coisa, não apenas é muito comum, mas como são coisas que demandam bastante trabalho. Então, elas são muito exigentes. E pelo menos eu acho interessante que, por não existir um padrão, tá? Padrão de cabelo. Quando eu quero fazer um cabelo, não tem, tá? Então, cada cabelo é um desafio. E alguns você vai ter uma facilidade maior, aquela história, cabelo liso, né? Então, cabelo liso, comprido, geralmente é mais fácil. Cabelo cacheado, principalmente muito volumoso, é terrível. Então, dá um trabalho danado de fazer. Então, se for algo ainda com uma incidência muito grande de luz e sombra, alguns cachos com brilho, outros não, colorido, enfim. É um misto, tá? Ao mesmo tempo que é divertido fazer, demanda muito tempo. Então, é bem complicado. Mas é assim mesmo. Então, tem que ter um pouco de paciência também. Valeu pelo depoimento. Obrigada. Vamos seguir. Então, peraí. Estamos retroativos. Mais alguém antes? Mais alguém antes quer falar? Aí eu vou voltando, senão vamos seguir. A gente pode ver, né, que temos diversos resultados, né? Então, a linha de shampoo e Professor? condicionador. Pode dizer. Eu acho que o meu anterior. Esse? É esse aí. Pronto, diga. Eu curti muito o resultado. Foi a minha primeira vez fazendo um animal assim com mais pelo. E eu gostei muito do processo, mas eu acho que um dos problemas que eu identifiquei depois de ver o resultado final depois com mais calma foi que ele acabou se distanciando um pouquinho proporcionalmente da referência original. E que ele acabou ficando muito parecido com o meu cachorro. Na questão dos pelos, assim, do formatinho do rosto. O cachorro foi o culpado, então. Ele ficou te olhando, você olhava para ele, continuava o desenho. Não, o focinho é a parte que eu mais estou notando, que eu peguei o focinho do meu cachorro, mas Olha não aí. peguei o focinho da referência. Ficou dividida, né? Entre o cachorro, a referência. Pô, meu cachorro é muito mais legal de ficar olhando. Que dá pra fazer o carinho, né? Com certeza. Mas é normal, e você apontou uma outra coisa bastante importante, o olhar descansado, né? Então, quando a gente, como eu disse, eu particularmente sou uma das pessoas que gosto de acabar ficando imersivo no desenho e poder tentar fazer assim várias horas consecutivamente e concluir a atividade. Nem sempre isso é possível, porque eu não tenho esse tempo todo, mas o que eu acho, pelo menos o que eu vejo de negativo nisso, a vantagem é assim, que eu sou, pelo menos o meu perfil, eu demoro para pegar no tranco, mas depois que eu estou empenhado ali, eu vou me embora. Então, às vezes é para desenhar o dia todo, madrugada dentro, enfim, eu vou me embora. Mas o que eu acho ruim disso é justamente de não ter esse olhar descansado. Chega uma hora, e principalmente o teste do dia seguinte, né? Sim. Você acaba reparando um monte de detalhes, um monte de coisas que acabaram passando e você não enxergava mais. E você vê depois, olha, é verdade, podia ter arrumado isso, isso, isso. Mas também é super normal, tá? É o que eu digo. O que acaba definindo o teu desenho é o prazo de entrega, porque coisas para mexer, coisas para arrumar, coisas para fazer, eu acho que sempre vai ter, é o que eu falo, uma das perguntas mais cruéis que o aluno pode me falar, professor, tem alguma coisa a mais que eu posso arrumar? Acho que sempre tem, sabe? É o que eu falo, tem que ter
um balanceamento, tá? É aquela coisa que não acho saudável também de você sempre querer mexer o mesmo desenho, até porque você nunca avançaria para coisas novas. Chega uma hora que eu falo, ó, eu acho que já é o suficiente, tá bom. Não que não tenha mais nada para mexer, mas eu acho que esse desenho está concluído, siga para o outro, porque não faz sentido você ficar nesse preciosismo também de sempre querer estar arrumando, até porque chega um momento que você vai estar destruindo coisas antigas para estar fazendo coisas novas, até quanto você não vai estar sempre reciclando esse desenho, né? Então, não sei até quanto isso chega uma hora que não perde o sentido, né? Eu particularmente prefiro deixar aquilo de lado, não desmerecendo, mas deixa de lado e segue para outras coisas, porque desafios sempre vão ter, essa parte de renovar, fazer coisas novas, não é fazer o desenho de qualquer jeito, tá? Não me entendam mal, mas chega uma hora que tem que entregar, tem que abrir mão, tem que deixar seguir a vida e seguir para outras coisas. Então, por exemplo, essas coisas que você identificou agora, você poderia estar mexendo nele agora ou simplesmente fazer um outro, sabe? Não ver aí fazer teu cachorro propriamente, talvez seja essa a mensagem. Talvez desenhar o teu cachorro propriamente dito, mas fazer outras coisas, sabe? Não sei até que ponto vale ficar corrigindo, corrigindo, corrigindo. Acho que chega uma hora que tem um limite também. E a pessoa fica saturada também de fazer o mesmo tema, né? O mesmo desenho. Fica um pouco cansada também. Mas legal, boas observações. Professor, Pode dizer. eu acho que passou o meu, era um que tinha umas botas azuis, né? Eu não sei se Deixa eu ver. se Esse? eu vi direito. Era esse daí. Pronto, diga lá. Tipo, essa foi a primeira experiência assim que eu tive de verdade pintando, né, fazendo pintura digital. Aí eu fiquei bem feliz com o resultado. Apesar de que eu cheguei à conclusão de que eu não quero mais desenhar animais, mas eu gostei muito do resultado. Sim, principalmente por nunca ter mexido na parte de textura, principalmente. Mais uma pessoa que eu vou ser responsável por gerar traumas para a vida. Mas legal. Eu não sei, eu sinto que eu consegui aprender fazendo esse desenho, né? Eu consegui assim, aprender muito em relação a aplicar a textura em um material em si. Uhum. Eu acho que o legal desse trabalho foi isso para mim. Legal. E te tranquilizando de certa forma ou não, né? É assim, a gente aplicou isso no animal, mas isso pode ser replicado em outras coisas também, né? Então, pode ser vários outros elementos que possuem, por exemplo, textura do pelo propriamente dita, né? Ou até coisas que não são pelo propriamente dito, mas se parecem muito com pelo. Então, poderia replicar para outras coisas. Eu senti assim uma grande semelhança, né, enquanto eu estava tentando fazer outro desenho que essa vez não era com pelo, né, mas era com folha, né, um ambiente bem cheio de folha. Exato, Aí exato. eu senti muito isso no Rapaz, cenário. por exemplo, quando você pega um gramado, né, que a grama está bem alta, eu lembro uma vez que eu tive que fazer uma embalagem que tinha um campo de trigo. Para mim foi uma desgraça fazer aquela plantação. Então, é justamente coisas que para mim se assemelham muito também, que é aquela história que eu estava falando do cabelo, né? Você fica pensando, né, em cada uma das folhas, se você for pensar na grama, você pensa em cada um dos fios da grama, né, mas chega uma hora que é contraprodutivo você tentar simular cada uma delas. E aí você faz uma enganação, né, principalmente aquelas coisas que estão mais para o fundo, você vai se preocupar mais com o primeiro plano, mas as primeiras vezes que você faz, você não sabe disso, você apanha um bocado, né? Então é assim mesmo, é tentativa e erro. Espero que você possa superar o trauma e volte a desenhar. Não precisa ser esse necessariamente, mas outros animais. Não, então, eu aproveitei isso em outros desenhos. Eu Beleza, só não gostei beleza. mesmo de desenhar essa parte do animal, mas de aplicar em si eu gostei muito. Legal, Então, legal, que foi bom. isso, então. Pronto. Fico mais tranquilo. Certo. Obrigado. Valeu, obrigado também. Vou seguir, tá? Qualquer coisa eu digo. A gente vê, né, que shampoo, condicionador, né, cada um usa um, né, então o pelo modifica bastante para cada um deles. Lembrando que todos são a partir da mesma referência, né, mas temos resultados bastante variados.
Não, terrível. Terrível. Eu só vou vendo, assim, a frase para mim que eu acho a melhor foi justamente essa, assim. Professor, eu adorei a atividade, mas tá aí um negócio que eu nunca mais vou fazer na minha vida. Tipo, tá bom, né? Então tá. Faz parte, faz parte. Peço desculpas aí, mas gera empregos, né? Então é assim, vamos ter psicólogos, terapeutas, então estamos fazendo a máquina girar, né? Capitalismo é isso. Vamos lá, seguindo então a outra atividade de desenho de observação, tá? Então avançamos essa parte de animais, fomos para cores. E cores, um dos grandes diferenciais, justamente que tanto faz o manual ou o digital, utilizamos o mesmo exemplo, né? Então tá aí a famosa maçã, já esperando, pô, professor, eu adorei essa atividade, mas nunca mais vou desenhar uma maçã na minha vida, mas tá aí, tá a maçã. Bora ver os resultados. Então, esse está mais intercalado, tá? Não deixa necessariamente só manual, depois só digital, tá misturado. Mas se prontifiquem, tá? Quem quiser falar, fique à vontade. Depois eu comento umas coisinhas também. Quem não quiser participar por voz, tá? Se quiser falar pelo chat também, eu só lembra se eu passei o exemplo ou não. Apesar desse ser o mais recente, por ser o mesmo exemplo para todos, né? Não acho muito. Apesar assim, os resultados eles são bastante diversificados, tá? Mas eu entendo essa coisa que alguns deles podem confundir. Pô, será que esse é minha? Ah, será que a minha já passou? Eu Mas acho que o meu é esse, o antigo. Pera, esse? É, Diga lá. pronto. Esse desenho eu acho que foi o que eu fiquei olhando. Meu Deus, eu nunca mais vou querer desenhar uma maçã. Tava. Porque, nossa, essa transição de cores, eu sempre ficava olhando. Será que eu tô botando muito laranja onde já tem vermelho? Será que esse verde do talo foi. Meu Deus do céu, eu ficava. Será que eu tô misturando muito? Será que tá muito pontiagudo essa sombra? E eu sempre ficava assim, nossa, esse aqui vai dar muito errado. Mas no final, assim, depois que, né, o olhar descansado, assim, eu gostei. E acho que no mais é isso. O que eu acho curioso em relação ao desenho realista em si, independente da temática, tá? Então, se for pegar animal, se for pegar frutas, se for pegar qualquer outro tema, um objeto específico, e aí é interessante a gente focar numa coisa só, é ver a quantidade de detalhes que a gente não percebia. Porque quando você olha uma maçã qualquer, você já tem um conjunto de elementos na tua cabeça que é aquilo. Então, maçã é aquilo, não tem segredo. É justamente a parte de pegar uma maçã, a maçã ali é vermelha, a maçã é verde, a maçã, enfim, tem algum padrão de cores, mas a gente pensa tudo naquilo meio chapado, não tem grandes detalhes. Aí quando a gente vai para o desenho desenho de observação realista, a gente vê que tem um conjunto de coisas, como por exemplo, não sei se vocês já perderam tempo na vida de vocês, mas percebendo o grau de detalhes que um talo tem. Então, as nuances dos detalhes ali, coisa que quando você tem que desenhar, você tem que observar. Isso eu não sei se é algo que eu hoje trago para os alunos, porque é algo que eu sofri muito na faculdade, então eu passei muito por isso, justamente nos desenhos realistas, como foi ensinado para mim, eu hoje muito provavelmente replico isso para vocês por conta disso, mas eu achava muito curioso essa questão de você conseguir reparar um grande grau de detalhes em coisas que a gente não passava despercebido, sabe? Então eu achava isso muito curioso. Professor, uma dúvida aleatória. Os riscos fora do desenho afetam na nota? Não, não afetam na nota. Fiquem tranquilos. A não ser que realmente eles prejudiquem o desenho em si. Mas se tem algum rabisco, alguma outra coisa, não. não, Só não. acrescentando que Pode dizer. esse negócio de você observar os detalhes do desenho é muito bom, assim, para você se livrar de alguns vícios, né? Só que foi estranho porque, por exemplo, no animal, você meio que já sabe que tem um brilho ali no olho, essa parte perto do focinho é mais escura. Só que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha vi, não tinha visto para desenhar uma maçã, até porque acho que eu desenharia só uma bola vermelha com um tracinho. E deu, né?
Então, eu acho que foi uma coisa assim que eu parti bem do zero mesmo. É engraçado, assim, animais, principalmente figura humana, muitas coisas, principalmente para quem já tem uma habilidade maior com desenho, a gente vai no piloto automático, né? Então tem coisas que a gente não fica reparando tanto. Ah, o olho, eu sei desenhar um olho, não preciso ficar ali observando como é que é o olho de fato, ou a boca, nariz, enfim, o que for. Mas justamente nessa parte de você buscar o desenho de memória, que você vai vacilando nessa parte da fidelidade, né? Então, muitas coisas, como você falou, acabou parecendo com o teu cachorro, que é algo muito curioso, mas justamente porque você acaba se desprendendo. Tem coisas que, eu sei desenhar isso, eu estou buscando de memória, eu estou buscando de observação em outros cantos, e não na foto propriamente dita. Então, vai se desvinculando, né? Você pega um caminho e aí você bifurcou, está seguindo para outro caminho, que é aquela história. Como resultado final, às vezes funciona muito bem, é um desenho que fica muito legal, mas quando você acaba sendo mais crítico nessa parte de observação, se ele está realmente próximo da imagem de referência, acaba fugindo um pouco. O que eu falo também é muito discutível, às vezes alguns alunos vêm questionar, inclusive a nota, falando, pô, professor, mas com um desenho muito legal. E eu falo, a questão não é essa, não é o resultado final em si. Então, assim, pode ficar um desenho sensacional, um desenho incrível. Até nessa turma a gente não teve tanto, mas já teve alguns casos, e eu até discuti com o Mike, que teve casos que o desenho final em si era maravilhoso, mas às vezes era uma pegada tão artística, tão artística, tão artística, que nós, assim, por exemplo, não tinha o realismo ali, a gente não via um realismo, mas o desenho por si só era maravilhoso, você olhava, era um desenho incrível, mas não era um desenho de observação realista. E aí isso eu acabei ficando muito dividido, porque assim, como eu faço para dar uma nota baixa para uma pessoa dessa, sendo que o resultado final é muito bom? O resultado final do desenho em si é incrível, mas a questão é a proposta da atividade. A proposta da atividade não é, faça um desenho incrível de uma maçã, faça um desenho incrível de um lêmure, faça um desenho incrível de um cachorro, enfim. Não é essa, é um desenho de observação. Por isso que eu falo que ame ou odeie essa proposta de observação, pelo menos para quem avalia, no meu caso, é mais fácil. Então fica mais fácil para saber se está correto ou não, simplesmente se está próximo ou não da referência, mas infelizmente não contempla casos como esse, que às vezes o desenho final em si ficou incrível, mas simplesmente não é um desenho de observação. Então são coisas distintas. O bom da observação é que você para de seguir o ideal de algo, por exemplo, você precisa ficar olhando para não. Justamente, é você se prender à referência, né? E é justamente a referência que vai te segurar para você não desvirtuar, né? Eu diria que é um farol, né? Como se você estivesse no meio do oceano e aí tem um farol te guiando para você, justamente aquela luz guia para te puxar. Você não se perder nessa imensidão, né? Justamente essa vastidão de opções que o teu desenho poderia seguir, a referência ela te puxa sempre de volta. Olha, teu desenho é esse. O mais difícil para mim foi repassar os detalhes do talo para o desenho. Pô, é o que eu falo, ninguém acredita, mas E aí só sabe quem fez a atividade. Eu falo, o talo é uma desgraça, não é fácil. Ele tem um. Como um negócio tão pequenininho pode ter tantos detalhes ali. Ao mesmo tempo, principalmente para quem vai no digital nesse caso, eu diria que tem um agravante, porque o efeito inverso, às vezes você se empolga tanto com um zoom, por exemplo, eu vou dando zoom, dando zoom, dando zoom, você vai ampliando tanto e aí você fica numa coisa que você vai buscando um grau de detalhes muito grande, mas que quando você olha aquilo no geral, você não percebe tanto. Isso é uma outra coisa também que eu acabei fazendo em época de universidade. Eu tive que fazer um pôster de filme A2. A2 assim, é uma folha relativamente grande. E com isso eu fiz um pôster até do Batman da época. E aí tinha uma cidade, que eu fiz a cidade de Gotham no fundo. E chegou uma hora que eu estava totalmente obcecado em fazer os prédios ali do fundo, aquela coisa toda, detalhezinho de janela, tudo. E meu professor sabiamente disse: Olha, você sabe que não vai dar para ver nenhum desses detalhes aí, né? E eu não estava tão focado naquilo, tão bitolado naquele detalhe ali, que eu não estava tentando enxergar o todo. E quando você vai no digital, você fica mais focado ainda, porque tem a ferramenta de zoom que te permite ampliar, ampliar, ampliar. Ou seja, eu no manual já estava bem obcecado com esse tipo de coisa,
de ficar apegado num detalhe que às vezes você poderia simplesmente fazer um rabisco qualquer que não ia dar para enxergar de toda forma. Professor, Oi, pode dizer. esse daí é o meu. Quer dizer? E Diga lá. sobre o desenho foi um negócio bem interessante, porque durante a cadeira eu comprei uma mesa digitalizadora, né? E eu não tinha usado em nenhum outro desenho. Ela nem tinha Nunca tinha chegado, na usado. verdade. Eu nunca tinha usado. Ela chegou. Eu não ia usar para essa atividade. Era para ela ter chegado. Era para ter chegado umas 2 semanas, umas 2 ou 3 semanas depois do prazo da atividade. Só que ela chegou muito, muito, muito antes. E aí, tipo, dava tempo. Eu já tinha usado algumas mesas digitalizadoras, bem pouco, mas tinha usado. Aí eu não, ok, dá tempo. Vou, vou tentar. Aí eu tento, tipo, fiquei desenhando os desenhos besta mesmo, só uns tracinhos e tal, só pra testar ali. Passei uns 4 dias desenhando direto, acho que eu desenhei. Acho que foi a semana que eu mais desenhei. Eu devo ter desenhado umas 4 horas ou mais todos os dias, pra poder me acostumar com a mesa. Aí deu uns 4, 5 dias eu já tava acostumado, já tava tranquilo de ficar mexendo na mesa. Aí eu fui tentar fazer a maçã, tentei, 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 não deu certo. Aí parei. Aí depois eu voltei pra tentar, assisti uns vídeos sobre antes e tal. E deu resultado. Eu achei que sairia muito melhor antes de fazer, antes de começar, eu achei que ia sair muito melhor. Mas depois que eu comecei a fazer, eu achei que ia sair muito pior. E aí depois que eu vi o resultado, eu falei, tá, não é exatamente o que eu queria, mas tá muito bom e tá muito melhor do que eu achei que ia dar certo durante a atividade. Rapaz, a mesa digitalizadora é assim, é um dilema de quem consegue finalmente comprar o equipamento, e aí tem até uma outra aluna também da turma de vocês, não vou citar nome, caso ela queira se pronunciar, fique à vontade, mas é assim, tá na mesma coisa. Professor, nunca desenhei digitalmente, quero começar agora, mas quero tentar. E eu acho legal, o espírito é esse, tá? Então é assim, vai chegar uma hora que você vai ter que começar, fato. E é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Independente do modelo de mesa que você tenha, não é a mesma coisa que o manual. Tem coisas que são próximas, mas você usa a mão também, sim, mas não é igual, tá? É uma metáfora, mas não é algo propriamente dito. E é assim, é uma relação de persistência e treino. Para quem se interessa com pintura digital, eu arrisco a dizer que é um caminho sem volta. Assim, a mesa digitalizadora ela é algo essencial para isso, porque facilita muito a vida. Eu nem peguei no Mas papel depois que eu comprei a mesa. ela é muito prática, É muito. Só que muito bom. assim, tem uma curva de aprendizado, lógico. Você não vai pegar e já sair arrepiando com ela. Tá igual, a fidelidade que eu tenho com a mão é a mesma, estou conseguindo resultados incríveis de primeira. Não, dificilmente, mas você vai se habituando e conforme você vai pegando essa prática, você vai ver que é algo realmente que te ajuda muito no dia a dia. Eu Ajuda. tive essa dificuldade no início também. E eu ainda fiquei alternando. Eu voltava para o manual, depois ia para o digital de novo, alternava para o manual. Mas chega uma hora que é tão mais prático, e principalmente você não precisa ficar digitalizando seus desenhos, você já faz direto no digital, você esboça direto no digital, Ctrl Z camada, etc. Enfim, todas as vantagens do digital em si, com habilidade, e aí sim você realmente ter essa fidelidade do traço manual, né? E já na tela do teu computador. Então, persista, tá? É o que eu posso Pois dizer. é, um dos motivos de eu ter tentado é porque eu tava com notas boas nos outros trabalhos, e aí eu recebi a mesa e tal, e eu falei, mano, Bora se. tentar, né? Não, talvez se eu tentar depois, eu não tenha o mesmo empenho de finalizar um desenho como eu vou ter para um Boa, que vale nota. boa, E boa. aí é um motivo para eu finalizar, tipo, chegar num final, chegar, tá, isso aqui acabou aqui, esse desenho terminou, não vou mais mexer nele porque eu tenho que enviar. E mesmo se eu mexer nele depois eu tentar fazer outro, eu já enviei, então eu já tive um resultado, sabe? Então Legal, eu legal. usei isso para tanto me dar um limite de Uhum. ficar mexendo no desenho, quanto para me motivar a aprender a mexer. Ah, se eu não aprender a mexer nesse troço, eu não vou tirar uma boa nota. Gostei, boa. Foi uma boa motivação, legal. Muito bem pensado, legal. Bom, e que continue, né? Muito bom. É isso aí mesmo. Eu diria que você faz parte do grupo, justamente desse dilema inicial de mesa digitalizadora, mas
você vai ver, é algo que é muito difícil você abrir mão. E, pelo contrário, quando você está em algum ambiente que você está sem ela, não sei o que, está só com o mouse, sente muita falta. Muita falta. É muito diferente. Não que eu não consiga pintar com mouse, algumas coisas eu faço com mouse, mas é bem diferente. Faz uma falta tremenda. E a nossa mesinha é aquela história. Pô, pode ser a mesinha mais peba de todas, mas é o que eu digo sempre. A gente se apega tanto que é quase minha mesa de estimação que É a nossa, né? Independente de qual seja. você vai ter um apego tão grande porque é aquela história. É uma relação que você vai saber como ela funciona, o que você consegue extrair dela. E quando você pega outro modelo, pode ser, sei lá, o modelo mais top de todos, você vai estranhar de novo. E é engraçado isso, porque cada modelo que você vai migrando tem essa curva de aprendizado novamente. Então, é uma relação que vai se renovar tudo. É bastante curioso isso, mas é muito legal. Parabéns pela aquisição, cara. Você vai curtir bastante. Mais algum comentário? Posso seguir? Pode seguir. Era só isso. Beleza, legal. Vamos para os próximos. Um dos dilemas também da galera que fez manual, né, é sempre tirar a foto, né? A foto é muito complicada, né, de conseguir digitalizar. E eu já ouvi vários depoimentos e eu sei bem como é isso. É assim, o meu desenho aqui ao vivo é uma coisa e ele capturado digitalmente é outra. Infelizmente, eu entendo completamente, tá? Iluminação, a própria câmera, tudo influencia nesse resultado final. Infelizmente, digital já é algo, é aquela história mais ou menos o que está na tela, né? Porém, tem a outra ressalva também, qualidade de monitor, né? Então varia muito, principalmente com a atividade de cores. Pô, professor, a cor que eu enxergava não era essa. Eu até teve um dilema. Uma aluna até, acho que foi do primeiro semestre, não lembro se foi a galera daqui, mas acho que foi do primeiro semestre, que falou, professor, quando eu olho no meu monitor é uma coisa, quando eu olho no meu celular é outra. Isso é bem complicado, né? Justamente essa parte do padrão de cores, né? Então é difícil, isso é um dilema. Outro dilema também para a galera que pinta digitalmente, ter essa coisa da paleta de cores, né? Então é algo bem difícil. Ô, professor, Pode essa ser. é a minha. Essa? Beleza. É, eu queria falar só um pouquinho também, porque, assim como você estava falando, né, dos amantes do realismo e os que não querem chegar perto, eu acho muito legal, certo? Só que eu não sou o grande fã. Aí, eu gosto de coisas com uma resolução um pouquinho menor e tal, aquela coisa mais abstraída, como, assim, mais puxado pro expressionismo, né, falando objetivamente. Aí, quando surgiu a oportunidade de fazer a maçã, eu vou experimentar aqui, porque eu também nunca tinha tentado renderizar nada no Photoshop da vida, por exemplo. Sempre fiz desenhozinhos simples na mesa digitalizadora. Isso em resoluções maiores, né? Porque pixel art eu estava fazendo, mas era mais coisa bem mais discreta, né? Não precisava de gradiente nem nada assim. E aí eu vi uma oportunidade tanto para aprender a mexer mais com os brushes do Photoshop, quanto para pintar, renderizar mesmo uma coisa com resolução um pouco maior. Mas não tanto na questão do realismo. Aí até ficou um cadinho mais baixa a nota, né? Como você estava dizendo. É importante que seja o realismo, mas eu decidi experimentar um pouquinho. Aí eu fui tentando um pouco mais abstrair, né? Esses gradientes e tal, fazer mais esses borrões de cor e tudo mais. E também foi feito no mouse, porque a mesa pode ser bem conveniente às vezes. No próprio digital já é bem conveniente. E a mesa pode ser mais conveniente ainda. E aí eu comecei a fazer os borrões de cor e tudo mais, e estava fazendo no mouse. Aí quando eu vi, eu tava 20 minutos já fazendo. Eu quero saber do negócio, eu vou experimentar. Porque aí pelo menos eu não tenho uma desculpa pra não fazer caso eu não tivesse uma mesa, sabe? Fazer justamente esse experimento. E aí eu fiz um negócio bem blocadão das cores, mas eu achei bem legal também o processo. Interessante, você se desafiou, né? Você se colocou uma Isso. condição imposta por você mesmo. É curioso isso, e entendam. O Mike sabe bem disso, dos meus dilemas, mas tem hora que eu fico muito dividido, tá? Porque, sim, eu sou professor da disciplina, fato, eu preciso corrigir os trabalhos. O que é muito complicado, não tô, assim, é lógico que sou um pouco como justificativo, mas só para explicar um pouco para vocês.
Quando a gente pega uma turma como essa, que na verdade é bastante gente, aí 42, eu acho que 38 cursando, tá? É bastante gente. E quando pega esse perfil, pessoas que têm uma afinidade maior ou menor com desenho, eu tenho que avaliar todos de uma maneira mais imparcial possível. E é complicado isso, porque, por exemplo, quando eu pego experimentações como a tua, e era o que eu estava comentando, né? Você pega o resultado final, um resultado muito interessante. Mas aí justamente cai nesse dilema. E agora? Porque se eu for pegar esse trabalho e acabar avaliando, o do Daniel, eu vou avaliar separado pelo aspecto de experimentação. Pronto. Só que aí isso eu crio uma ramificação já automática que isso não tem fim. Então vou pegar de outra pessoa, vou ter que avaliar, não sei o que. Aí eu endoido. Então, infelizmente, Sim, para me ajudar é no uma dor de cabeça. processo, Eu entendo. para ajudar no meu processo, infelizmente, eu tenho que ser mais restrito, tá? Então é assim, Não, mas vai esse ser é o jeito realista certo e mesmo. ponto. Infelizmente, mas eu fico muito em dúvida em casos assim, porque infelizmente eu vejo que eu acabo induzindo os alunos, e às vezes, eu queria fazer um negócio que seria muito mais legal e poderia produzir um resultado muito mais interessante, mas o professor está me obrigando a fazer algo muito mais fechado e desse jeito, sabe? Pois é, mas é importante ser objetivo. Eu é que, entre aspas, meti o louco, né? Por querer experimentar mesmo. Mas certo é isso mesmo, de querer ser bem objetivo e justamente fazer essa triagem de você consegue replicar o realismo bem, sabe? E eu entendo perfeitamente que isso é o que importa. Mas é porque eu dei um de doido mesmo aí, no caso. Então, foi bastante arriscado, é verdade, kamikaze. Mas, por exemplo, o Mike, eu vou citar o Mike. O Mike, por exemplo, ele também não é muito fã de realismo. Mas ele entende depois, até numa dessas conversas, o porquê que a disciplina é tão baseada no realismo, aquela coisa toda, eu expliquei de uma maneira mais longa, mas isso que eu falei para vocês, que facilita a parte de correção, tudo. Mas o que eu acho interessante também, que até o Pedro está comentando, é que o treino do realismo em si, ele não precisa ser o fim. Ou seja, você não precisa fazer o realismo para ficar no realismo. Essa base que vocês estão construindo, às vezes, que nasceu no realismo, ela pode seguir para outras áreas, outros estilos. Pelo contrário, vocês podem seguir, eu diria assim, que é uma aula de canto, uma aula de música, uma aula de qualquer coisa que seja, esportes, o que for. Eu estou mostrando um caminho, uma vertente, mas que depois vocês vão colocar a cara de vocês, aquela coisa. Vamos seguir para a metáfora de música. Vocês estão aprendendo a tocar um violão ou cantar, enfim, vocês estão. Primeira parte, né? É fazer uma banda cover, aquela coisa de tirar a música de alguém, tentar fazer a música mais próxima possível, mas depois um nível mais avançado, é criar uma interpretação, ou seja, você vai fazer a tua versão daquela música. Mas a música não está exatamente igual ao original. Mas mas a pretensão nunca foi essa. Justamente eu estou dando a minha interpretação. O desenho não é muito diferente. Você começa copiando muitos artistas, muitos estilos, enfim, e você vai como uma esponja absorvendo um pouco disso, e chega uma hora que você ganha uma independência. Fala assim, mas agora eu quero a minha voz. Então, legal, você vai seguir o teu próprio caminho. Mas o que é legal, pelo menos eu acho que nesse início, é pegar um pouco desse aprendizado para criar uma bagagem, e eu entendo completamente assim. Seria inocente achar que todos os temas são interessantes para vocês. Lógico que não, mas você pega justamente o que foi interessante ou não, que você conseguiu extrair da disciplina toda, e você vai explorar isso agora para o teu fim, né? Para a tua finalidade, o que você busca. Estilos mudam, né? Então, na época de universidade eu desenhava de um jeito, hoje eu desenho de outro, os interesses mudam, enfim, várias coisas, mas eu acredito que essa bagagem fica, né? Então a bagagem, ela acaba, não tudo, logicamente, mas algumas coisas perduram, e justamente vocês vão ver, vão identificar, pelo menos eu tenho esse saudosismo, às vezes falo, eu lembro disso, que eu aprendi a fazer na aula de desenho, e até hoje eu faço dessa forma. Então é curioso isso. Mas legal, bom depoimento. Pessoal, só para dizer, eu prefiro bem mais coisa mais chapada, assim. Você vai ver no meu bloco criativo. Mas eu acho bem válido mesmo ser realista. Tipo, eu acho que eu não faria nada realista na minha vida se não tivesse desenho e desenho 2, sabe? O Mike Porque isso é esse muito cara. bom, tipo, eu lembro desenho 1, eu fiz professor Leandro, né?
A gente fez o Patativa da Saré no começo, eu falei, caramba, eu fiz isso aqui. Tipo, eu nunca teria parado para pensar em fazer, mas saiu, assim. É muito gratificante. Então, Mas, depoimentos desses são curiosos, assim. Não é algo que eu faria por vontade própria. sim, mas Mas fiz, ficou legal, né? é bacana, tipo, sei lá. É isso. Acho que eu nem tipo, pensaria que eu Faria de conseguiria. novo? Talvez não. Só faço Mas quando sou obrigada. eu tava pensando, isso que o senhor falou sobre nota, né? E fica em dúvida, assim. Eu queria dar uma sugestão. Eu não queria ser Claro, não, à metida, né? vontade. Mas eu tava pensando durante a disciplina sobre isso. Porque, assim, o senhor dá as notas e soma elas no final, né? Dá de 2, 1,5. Eu acho que talvez fosse mais interessante o senhor dar as notas de 0 a 10 e no final fazer a média. É a mesma coisa, só que é diferente, sabe? Porque, tipo Para você assim, ter uma visão maior, assim, por exemplo, minha é visão que eu tirei de 0 a 10 dessa atividade, eu consigo acompanhar melhor do que de 0 a 2, de 0 a isso. um e E meio. também eu acho assim, na hora que o senhor vai dar a nota, quando o senhor dá, tipo, eu vou tirar um ponto. Um ponto não é nada, né? Tipo, é só um ponto. Só que se fosse lá 10, é como se fosse um 5 pra pessoa, sabe? Entendi. Eu acho que como quando a escala é maior, meio que tem um espectro maior para. Tem mais opções de notas, sabe? Fica uma coisa mais Então, é curioso, porque intermediária. assim, eu sou uma piada interna, de certa forma, os alunos deixam escapar essa coisa que eu avalio. Ah, quanto que eu tirei no desenho? Eu tirei 1,665, sabe? Então, isso é uma piada recorrente. Mas o engraçado da coisa é porque eu não consigo pensar de 0 a 2, de 0 a 1,5, eu não consigo avaliar assim. Então, já tem alguns anos que eu dou aula, lógico. A minha cabeça funciona de 0 a 10. Então, de 0 a 10 eu consigo avaliar. Aí, numa boa, já tenho os critérios na cabeça, eu sei quanto vale tudo. Então, querendo ou não, acreditem ou não, eu tenho uma tabela de rascunho que eu avalio os trabalhos de vocês de 0 a 10. Eu só consigo pensar de 0 a 10. E Ah, aí eu só converte, né? crio uma forma matemática que faz a média para vocês, aí eu coloco lá na tabela. Mas bom saber, porque, por exemplo, é um cálculo que eu já faço. Se para vocês funciona melhor o 0 a 10, é o jeito que eu faço. E aí, beleza, a gente coloca numa tabela e no final converte. Matematicamente dá na mesma, né? Mas eu entendo. E aí eu te entendo completamente, porque eu tenho essa visão. Eu não consigo enxergar o que significa, eu tirei 2 na atividade, mas eu sei que aquilo significa que eu tirei 10. É o que você falou, às vezes tira um ponto pode não parecer muito, mas quando eu tiro 5 numa atividade, eu fico bem mal. Falo, pô, eu fui mal, né? O negócio vale 10, eu vim com 5, mas às vezes vale 2, eu vim com 1, não tem o mesmo peso, né? Você fala, foi um ponto, né? O que é um ponto frente à média final, né? Fica meio vaga Mas no final se você for nesse descobre. espírito, de um ponto em um ponto, você reprova, né? É complicado. Legal, valeu a dica, bom saber. Na verdade, pensamos igual, mas infelizmente eu executo diferente. Mais alguém? Posso seguir? É curioso porque é justamente o método que eu calculo. Eu não consigo pensar quebrado, mas eu sou uma piada. Primeiro semestre adora pegar no meu pé. Eu dou as notas totalmente quebradas. Não, na verdade é só cálculo. Temos essa e só mais uma para fechar. Muito bem, bloco criativo. Vou agora, na verdade, mas assim, já adiantando, ele está bastante desfalcado, tá? Eu baixei. Eu fui tentar montar isso ontem, tá? Ontem estava mais desfalcado ainda. Mas pois é, você e muita gente. Então, assim, eu baixei ontem estava uma derrota total. E aí eu deixei para hoje. Hoje, se eu não me engano, foi às 3 da tarde. Galera que mandou, por exemplo, o meu não apareceu, enfim. Olha, peço desculpas, tá? Esse final de semestre é bastante puxado. O que eu posso dizer, de certa maneira, se está puxado para vocês, imagine para os alunos do último semestre que estão defendendo TCC. Pois é, então é assim, uma semana que vários orientandos, bancas, etc., ficam me procurando, então é complicado. Então peço desculpas, tá, para a galera que até minha atenção para o Discord, esse tipo de coisa, acaba ficando separado, não consigo dar a mesma atenção, tá? Então, enfim.
Mas só adiantando que do bloco criativo eu vou mostrar alguns resultados, tá? Logicamente quem mandou eu vou mostrar, mas está bastante desfalcado, como temos o prazo até as 23h59, eu tenho consciência que alguns de vocês ainda vão mandar, e não são raras as vezes que alguns de vocês vão ver os que mandaram, vão falar, pô, tinha que fazer isso também, eu vou ter que refazer não sei o que, era para ser assim a ideia, a pessoa vai recomeçar agora, enfim, vamos lá. Não, não estou cobrando ninguém, tá? Fiquem tranquilos, só para dar essa ideia, que é o que acontece Mas, geralmente. pessoal, Pode dizer. se alguém tiver, tipo, feito e não mandado, pode, de alguma forma, mandar aqui no chat ou compartilhar a Não, tela. não é É obrigatório, porque não. eu É queria assim. opinião, para falar a verdade. Claro, claro. De opiniões, nesse caso, para ficar até mais prático, pode ser até depois no próprio Discord. Manda, eu vou tentar responder hoje, é um pouquinho puxado, tá? Mas eu vou tentar responder, pode mandar, pode mandar. É assim, a galera que já tinha mandado, eu baixei, coloquei, mas vocês vão ver que foram poucos. Eu não sei o número total, mas arrisco dizer que não chegaram a 10 trabalhos, por exemplo. Então, é muito pouco. Tinha que mandar texto, não tinha que mandar texto. Vamos relembrar, vamos falar um pouquinho da atividade em si. O que era preciso, tá? Então vamos tentar entender de uma maneira mais ampla o que era necessário, o que vocês mandaram. Assim, professor, eu não mandei isso e agora, calma, ainda está em tempo, mas só para dar uma ideia o que é interessante vocês mandarem. Essa integração, tá? Vamos lá, temos um desenho. O desenho é obrigatório ser manual? Não, técnica mista. Pode ser manual, pode ser digital, pode misturar os dois, o que vocês quiserem. O objeto real pode ser uma foto da internet? Então, nesse caso, particularmente, eu prefiro que seja algo próprio de vocês, justamente porque a proposta do exercício é que isso tenha uma relação pessoal com o autor. Algum caso específico é assim, tinha um objeto que eu tive essa relação de apego muito grande, mas sei lá, minha mãe jogou fora, quebrou, se perdeu, enfim, eu não tenho mais como tirar foto disso, mas tenho como achar uma imagem disso na internet e usar na minha... Enfim, tem casos particulares, que aí, logicamente, a gente tem que conversar melhor, mas a princípio, um objeto real que seja fotografado e vai ser integrado no desenho de vocês, seja por essa parte de montagem, digital, manual, enfim, essa é a proposta. Desenho autoral, tá? Desenho feito por vocês, não necessariamente que pode utilizar um personagem ou não, que não precisa ser criação de vocês, mas o desenho, a composição em si de vocês, tá? A apresentação, essa é a parte que talvez seja mais nebulosa. Tem a imagem, resultado final. Isso quase todos, pelo menos os que encaminharam, beleza, todos encaminharam o resultado final. O que outros não fizeram, justamente os comentários. Comentar a ideia. Essa tua ideia é o quê? E eu vou mostrar alguns exemplos de vocês aqui, quando está o desenho solto, quando está o desenho comentado, para vocês verem que fica diferente. Comentar um pouco do processo, como é que você executou isso? Como é que foi o processo de execução? Considerações, alguma consideração que você queira fazer sobre essa atividade, enfim, totalmente livre, totalmente solto. Não tem métrica, tá? Não tem a quantidade de laudas, é um texto simples, tá? Algumas linhas, aí, se alguns são mais prolixos ou não, da forma como vocês desenrolarem isso. Mas uma explicação breve, rápida, tá? De como foi executado isso. Como que eu posso encaminhar esse texto? Pode ser um TXT, alguma galera até falar, mais uma vez, não precisam refazer, tá? Só estou dizendo que é mais prático para mim ou não. Algumas pessoas colocam isso nos comentários do Siga, tá? Aí é um pouco mais chato, pelo menos para mim, vou acabar corrigindo, que eu tenho que copiar do Siga, colocar numa pasta. Já tem a galera que coloca um TXT ou no próprio PDF, enfim. Para mim acaba sendo mais prático, mas não tem uma obrigatoriedade, tá? Eu mandei separado, mandei nos comentários do Siga e agora preciso mandar de novo? Não, não precisa, tá? Eu estou dizendo que é mais prático para mim quando eu crio uma pastinha com a imagem, com arquivo texto ou um PDF, que já tem tudo isso junto, acaba sendo mais prático. Muito bem, hoje aquela coisa toda, blá blá blá. Vamos aos resultados. Então é assim, já deixa eu explicar, tá? Da galera que mandou, eu sei que alguns estão presentes aqui, mesma história, fiquem à vontade, tá? Os que têm texto, eu posso ler o texto, ou se o autor original estiver aqui, quiser comentar também, melhor ainda, fiquem à vontade, tá? Mas, por exemplo, pode dizer. Esse é o meu.
Pronto, Isabela, aproveita e comenta para mim, porque o seu, por exemplo, não tem texto, né? Então, Sim, eu acabei não me atentando nessa parte do texto. Aí eu queria saber só se manda por Discord, manda por e-mail, porque depois não dá para mais enviar no Siga. eu acho que está aberto para reenvio. Se você puder mandar tudo de novo no Siga, eu Certo. agradeço. Se não, depois só complementa. Quando for complementar, complementa pelo e-mail. O Discord acaba ficando muito bagunçado. Ok. Vou comentar só um pouquinho do desenho, porque foi quando eu fui colocar a prateleira de livro, e aí acabou ficando desnivelada, e eu tive que fazer outro furo em cima, né? Onde tá parafusado aí. E aí eu sempre ficava, não, vou botar algum desenho para cobrir esse furo, botar algum desenho, alguma coisa, algum pôster. E aí acabou surgindo a tarefa e eu já faço arte em parede. E aí me veio a ideia de fazer esse caracol, lagarto. Eu não sei direito na hora que eu tava pensando, mas é pra ser tipo uma lagartinha com um olho só. E foi isso. Ele veio antes ou depois da atividade? Ele veio depois. Ah, porque ia falar, porra, já pensou? Ia ser muito curioso você já ter a atividade pronta na tua parede, porque eu estava tentando, uma das primeiro questionamento que eu fiz, o que é isso, né? Eu entendi que era o parafuso, provavelmente você tinha errado o furo, coisa, isso aí eu consegui entender. Agora da prateleira eu não sabia que era uma prateleira e eu não tinha me dado conta que realmente você executou isso na tua parede e ele está lá fixo, legal, bem Tá. interessante. E se não fosse atividade, provavelmente teria colocado alguma coisa cobrindo. E agora tá um buraco a amostra com um desenho. Legal, legal. Muito bom. Conseguiu unir, associar as duas coisas. Bem legal, parabéns. Obrigada. Foi com caneta, é? Foi com, é tipo pincel de lousa. Legal. Temos esse aqui também. Eu posso ir para o texto, o autor se prontificar, vamos ver. Vamos dar alguns segundos aí. Sem cobrar, né? Sem apontar dedos. Alô? Pronto, vai lá, Manuel, diga lá. Oi, esse é o meu. Eu fiz. Quando eu fui ler sobre. Não, na verdade, eu fui ver a aula gravada e eu tava tentando procurar ideias, né? Aí. Não, eu não bebi esse café, na verdade. Eu bebi um antes, só que. Peraí, eu vou chegar nessa história. Eu sou culpado nisso, mas vamos lá, vamos lá. Eu ia fazer, na verdade, porque eu tava tentando pensar num objeto. E não tem muito objeto aqui em casa que eu pense, nossa, minha cara, minha história, minha vida. Não. Eu ia fazer de um controle de um PS4, só que era um objeto muito grande para bater foto e eu tava pensando em fazer bater a foto e depois editar no digital. Só que enquanto eu tava tendo essa ideia, eu tava escutando a aula da apresentação dessa atividade e o senhor comentou de grão de café. E isso me fez lembrar que na manhã daquele dia eu tinha tomado café e eu tô fazendo uma mudança esses dias de alimentação, entre aspas, que eu tô tentando cortar, tipo, adoçante, as coisas assim. E naquele dia, eu tomei o café, eu não gosto de café, sem adoçante, mas eu tomei sem adoçante, e eu senti que eu senti um gosto a mais. Eu ainda não gostava, mas no fim, o gosto deu uma mudada, um sabor a mais, algo assim. E eu percebi isso, que era um gosto que eu não tinha sentido antes, que eu senti agora. Aí tive essa ideia de fazer uma coisa com café. Eu tive duas ideias. Uma era fazer, como que nem tá aí, um moço amarrado. Eu queria fazer com uns bichos ao redor, tipo, cozinhando, uns ogros, algo assim. E a outra ideia foi fazer tipo, como se fossem uns bichos nadando no café e tal. Só que os bichos eu tava pensando mais pro digital. Aí eu mandei uma pergunta pro professor, perguntando se eu podia bater uma foto e editar por cima. E ele deu a ideia de fazer como se fosse um papel solto fora, né?
Aí eu gostei da ideia, eu fiz, imprimi, e acabou que eu tentei fazer em um ângulo que não parecia, não mergulhasse no café, porque eu ia beber o café depois. Só que aí o professor deu a ideia de mergulhar no café. Aí eu mergulhei, eu peguei um pouquinho de café a mais e mergulhei. Mas essa quantidade pequena eu acabei jogando fora. Além de tudo, ainda estraguei o café da Emanuel. Pois é. Quem é o vilão da história, né? Adivinha. Legal, obrigado, Emanuel. Vamos mais um. Esse também tem o texto, tá? Vamos ver se a autora se prontifica. Não, tá demais. É o Natal às avessas, né? Tá mais pra Grinch do que pro Natal. Vamos ver depoimentos do desenho. Se não. Se não, vou pro texto, tá? Bom, vamos para o texto então. Qualquer coisa pode me interromper. A ideia do trem veio só depois que eu já tinha decidido usar as moedas como as rodas de algo. Uma vez que o dinheiro move o mundo, como já está rolando no chat aí, né? Tem até o Badumunt. Tem. Acho que o trem era meio de transporte que permitia. Acho que o trem era meio de transporte que permitia usar todas elas. O trem também remete a aventuras e mistério, e isso meio que se conecta com o momento pelo qual estou passando pessoalmente, onde o futuro ainda é incerto, mas devemos ir mesmo assim, levando comigo um amigo, o sorriso e o que eu tiver nos meus bolsos. Legal. Muito, concordo. Tá aí as moedas, né? Eu vou te falar que tá melhor do que eu, viu? Meu trem teria com umas rodas a menos aí. Tá aí desfalcado. Próximo. Esse também tem o texto, tá? Vamos ver se o autor se É, prontifica. Diga Natal, lá. Diga, Caio. essa foi o meu. Pronto, essa daí, tipo, eu tava procurando o que fazer. Eu, tipo, quando você falou que tinha que ser algo que tivesse alguma ligação emocional, eu não consegui pensar em nada porque, tipo, pra mim, coisa, tipo assim, ter um objeto, assim, muito especial é coisa de personagem de livro, sabe? Eu não consigo me apegar muito, mas daí eu lembro que, tipo, eu tinha feito um vídeo da família, tipo assim, inspirado na família Adams, aí eu queria simular a parte que a Mortícia corta umas flores. Só que eu não queria cortar uma flor de real só pra isso, sabe? Aí eu fui lá aprender a fazer umas flores de papel. Aí eu utilizei, só que deu tanto trabalho de fazer que eu acabei guardando. Aí a ideia, tipo, eu pensei logo nessa questão da arma com a flor, só que eu achei que era muito clichê assim. Daí eu adicionei a abelha, que é basicamente, ao invés de atirar balas, atirar abelhas, sei lá, tipo, é, em vez de armas, sei lá, flores e abelhas que, qual é a palavra? Polonizam, polimerizam, não sei a palavra, mas tipo, fazem os negócios lá nas flores, é isso aí. É tipo isso. E ecologicamente correto, né? Nenhuma flor ou abelhas foram danificadas ou machucadas nessa atividade, né? Muito bem. E de quebra agora aprendeu a fazer a flor, né? Que ficou muito massa, aliás, né? Muito Obrigado. legal. Eu vi que você encaminhou até o tutorial, né? Vou ver depois se eu desenrolo isso aí, mas eu não tenho esse tipo de habilidade, não. Não, na verdade, o vídeo que eu encaminhei era o vídeo que eu fiz, inspirado na família Adams, que era só tipo uma Ah, montagenzinha e tal. mas vou olhar, não assisti ainda não. Legal. Mais um também com texto, tá? Vou aguardar, vamos ver.
Vou para o texto então, tá? Pensei em fazer com que o elemento que eu escolhi fosse a moldura da arte. Os livros são basicamente as camadas do solo. Pensei isso por serem muito grandes, e o arqueólogo está conseguindo descobrir uma relíquia nova ou velha. Essa série de livros tem um significado emocional muito forte para mim. Durante a leitura, passei por diversas coisas e ler Crônicas de Gelo e Fogo sempre foi o meu escape. Se tornou uma parte muito importante da minha vida. Na relíquia está escrito, lá vou eu com minha pronúncia tosca, peço desculpas, tá? Valar Morgulus, o equivalente a Eu Te Amo em Alto Valeriano, uma língua do universo dos livros. Costumo falar isso para minha namorada, que também é fã da série. Por isso também tem um discreto coração na relíquia. Legal, uma homenagem, né? Muito bom. Eu achei legal também a ordem dos livros, né? Não sei se foi para criar um gradiente aí. Tem outras, essa sem texto, tá? Então, fico dependente da explicação, apesar que a imagem já está bastante autoexplicativa. Diga lá, quer por voz, por chat? Não, tranquilo, ainda está em tempo. Temos até as 23h59. Mais um que foi influenciado pelo momento, né? Então tá aí. O Manuel foi pelo café. Agora a questão do fone de ouvido. Eu ia perguntar justamente onde é que entrou o cabelo na história. Então juntou as duas coisas. Legal. Legal. Bem curioso. Interessante. Olha aí. Pedro Henrique aí, audacioso, vai querer fazer um crossover de todos. Calma que ainda temos mais alguns. Temos texto também, temos o autor, vamos ver se o autor vai se pronunciar. Oh, foi mal, achei que já tinha encerrado. Peraí, deixa eu voltar, se for o caso. Fone de ouvido, então, é algo que você usa bastante. Tiago, de boa, se quiser eu leio o texto, você pode explicar pelo chat à vontade. Assim, estamos entre amigos. Acho que foi a Rafaela que falou, né? Vai ser avaliado na hora, vai reprovar. Rapaz, temos nossa primeira reprovação de hoje, então. Tiago rodou, não explicou o desenho, reprovado. Deixei claro no Discord, né? Tava bem claro. Uma pena. Nossa primeira baixa de hoje. Próximo, pessoal. Olha, tem voz, diga. Tava ligando aqui o microfone, cara. Vão todos reprovados. Temos uma segunda chance. Fica à vontade. A jornada do herói, sabe? Negou o chamado. Pois é. Não tem muito o que falar desse desenho, não. No caso, eu também não tinha tantos objetos que eu poderia utilizar por ter uma certa afeição por ele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu guarda-roupa e procurar, né, alguma coisa para ver se eu conseguia achar algo. Até que eu achei esse cordãozinho, né? Eu até expliquei no texto que esse cordãozinho, eu não assisto Supernatural. Eu sei que ele é de Supernatural, mas eu não assisto. Só que na minha época do ensino médio, eu tinha uns amigos que a gente comprou esse cordão. Todos compraram e ficou meio que tipo assim, uma marca, né? Tipo, algo nosso, do grupo. Então, mesmo que a gente não esteja mais assim juntos como foi antigamente, ainda é uma coisa que tem uma carga considerável de emoção, né? Vamos dizer assim. E aí,
a primeira coisa que eu vi aqui analisando é que tem uma estrela. Aí eu pensei, pô, estrela, vamos fazer o quê? Uma árvore de Natal. Pô, árvore de Natal, legal. Botar a estrelinha em cima. Só que eu tava me sentindo meio insatisfeito, né? Pô, uma árvore de Natal? Então eu comecei a pensar um pouco mais, pensar mais assim, estrela, o que é uma estrela, o que significa estrela. Estrela significa o quê? Luz. Show, luz. Estrela fica no céu, beleza. Coisas de amizade, né? Tipo, vem de um background de amizade. Então eu cheguei na conclusão que amigos são como estrelas e amizade são como luz. É como luz, né, no caso. Então, vamos pensar assim: um céu vazio é um céu solitário, é um céu sem amigos. E um céu estrelado é um céu com amigos. Então eu pensei, por que não fazer o cordão como um limite entre o céu vazio e o céu estrelado, para representar a amizade e tudo mais? Então daí eu puxei essa ideia aí do astronauta, né? Porque astronauta é astronauta, fica no céu. E saiu isso aí. Não tem muito mais do que isso. O Thiago minimiza, mas na verdade eu achei a mensagem, principalmente esse teor da amizade, nessa questão que os amigos iluminam tudo, eu achei muito legal, muito bom mesmo. Eu achei curioso, na verdade, que é baseado no pentagrama, né? Mas fora isso, Eu sei. a mensagem da amizade, no fundo, eu achei muito legal. Mas assim, é uma Não, e o relação de pior, amizade. Tivemos que matar um deles, fazer um pacto de tava pior, sangue, mas porque nos primeiros rascunhos, eu disse que eu queria fazer uma árvore de Natal. E era tipo assim, a árvore de Natal tinha a estrela, que é o pentagrama, e a corda, tipo a cordinha do colar, ia meio que arrodeando a árvore, para ser as bolinhas, né, que a gente pendura. uhum. Só que eu percebi que na parte de cima da árvore, como eu tava botando o cordão para baixo, tava ficando um pentagrama invertido. Opa, Aí eu o pensei, opa, ritual, não, o ritual estava se iniciando. vamos deixar para lá. Aí as lâmpadas de casa começaram a piscar, eu achei melhor parar, né? Legal, cara, de boa. Eu achei a mensagem muito boa mesmo, muito legal. E depois vale, na verdade, encaminhar para os teus amigos para ver o quanto que você realmente tem esse carinho especial por eles. E vai que vocês querem continuar, né, com pacto de sangue, coisas, etc. Ui, ui. Seguindo. Temos mais um, esse também tem texto, tá? Vamos deixar o autor se pronunciar, senão eu leio o texto aqui. Acho que ele não tá, na verdade. Deixa eu ir pro texto, então. A escolha do clipe de papel é por conta de ser um objeto que me ajudou bastante para organizar os documentos necessários para fazer a matrícula para entrar na universidade. Com isso, tive a ideia em desenhar a máscara do Homem-Aranha, tive que fazer algumas modificações e alguns clipes na construção da máscara, e o motivo de escolher esse personagem é devido ser meu herói favorito da Marvel, pois desde criança aprendi diversos conceitos que ajudaram a construir minha personalidade, como a famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O processo para desenvolver o desenho, peguei um clipe, modifiquei para ser o olho da máscara, peguei 2 clipes, fiz a modificação para ser a base da máscara, juntei diversos clipes em volta do desenho para ter uma sensação de continuidade na construção do desenho com os clipes. Desenhei as linhas da máscara e concluí o desenho. Legal. Vamos para o próximo. Também tem o texto. Deixa eu ver se a autora vai se prontificar. Ela está aqui? Deixa eu ver. Acho que também não está. Vamos para o texto, então. Escolhi uma lata de espuma higienizadora, que acredito que seja um dos objetos mais presentes no meu dia a dia nos últimos anos. Pelo fato dele soltar espuma, pensei em utilizar como um objeto que tinha algum tipo de propulsor. Então imaginei que seria legal fazer algo relacionado com um foguete. Então fiz um mini astronauta para dar um pouco mais de vida ao desenho e adicionei alguns elementos que lembram um ambiente espacial. Um espaço sem pentagramas, né? É uma pena.
Vamos para o último. Não, tem mais 2. Esse também tem texto. Esperar um pouquinho para se pronunciar. Não? Vamos para o texto. Fiz esse desenho por 2 motivos. Primeiro, gosto muito de desenhar mãos. Por último, essa flor de plástico estava na embalagem do primeiro presente que recebi da minha namorada. Não fazia parte, foi um toque a mais dela. Guardo essa flor há muito tempo. Para o desenho, utilizei uma lapiseira 07 e contornei as bordas com nanquim. Quanto à composição, essa foi a forma que encontrei de pôr a flor em cima do desenho de forma natural. Se eu fosse fazer a mão segurando a flor, como um buquê, ela ficaria por cima dos dedos, por exemplo. Pois não é? Elas estão entre nós, né? Então, tem todo tipo de pessoa, né? Nessa hora a gente vê que o mundo realmente é um lugar bastante diferenciado. Foi uma homenagem muito fofa. Elas existem, elas estão entre nós. E o último, agora sim. Esse não tem o texto, tá? Tinha um breve depoimento no Discord, mas eu não trouxe. Vamos ver se vamos ter depoimento. Oi, professor. Olá. Nesse trabalho, como o semestre estava muito puxado, né, no final, e eu tenho esse trabalho de fazer tirinhas para o Jornal o Povo, e as minhas tirinhas, elas falam muito sobre metalinguagem, aí, somando ao fato de que eu sempre quis fazer uma tirinha em live action, eu pensei, por que eu não aproveito o exercício do bloco criativo para poder fazer a tirinha do jornal? E essa tirinha ela tem um valor sentimental muito grande para mim, porque ela está marcando 1 ano que eu estou trabalhando no Jornal O Povo. E, além disso, o objeto que eu escolhi para fazer realmente a proposta da atividade, que foi a lousa e o apagador, para fazer tipo um trenó para os meus personagens, tem um valor simbólico muito para mim, muito importante para mim nessas últimas semanas, porque eu comecei a dar aulas de desenho para crianças. Então, são ferramentas que eu estou usando muito no dia a dia. Legal. Bom, parabéns por várias coisas, né? Parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo. Parabéns por essa nova etapa da vida. Então, é assim, dar aula é muito recompensador. Tem os desafios, com certeza, mas você vai ver que é muito recompensador. E muito legal. O resultado que você atingiu, eu gostei muito dessa questão dos bastidores, essa metalinguagem que você trabalha, incrível. Já disse no Discord, repito aqui que eu amo o estilo dos teus personagens, muito legais e muito bem executado, né? Então, nesse ponto é indiscutível, muito bom. Parabéns mesmo. E encerramos, né? Como disse, bastante desfalcado é verdade. Tenho muita esperança que os demais ainda vão enviar, tá? Professor, Então, a gente pode galera, mandar no Discord, como o Rafael disse? pode, fica à vontade, pode mandar lá, eu acho que é legal vocês compartilharem, vai ser difícil eu ficar indo e voltando, tá? Eu pegar lá e voltar aqui para a aula, mas depois eu comento lá, assim que der, eu comento. Mas não se esqueçam, e aí vale a mensagem, tá? Não se esqueçam de enviar pelo Siga, não se esqueçam de enviar pelo Siga. Galera que viu aqui alguns exemplos, tá? Viu a diferença quando tem um texto explicando, quando não tem o texto. Então, faz muita falta, tá? Faz muita falta ter esse texto explicativo, perde muito da criação. Então, não é algo que seja assim essencial, e agora eu não mandei o texto, eu vou reprovar, não tem isso, mas perde boa parte do significado. Então, é algo que faz bastante falta, tá? Então, não se esqueçam desse texto para adicionar, beleza? Vamos seguir, tem só um fechamento agora rapidinho, mais algumas coisas. Do início da disciplina, na verdade, da disciplina no geral, de um modo geral, algo que eu sempre gosto de enfatizar, tá? Qual que é uma das grandes propostas dela? Deixa eu só ver. Pode ser um vídeo gravado no lugar do texto? Pode, à vontade. Eu só preciso entender qual que é a mensagem, tá?
Eu particularmente acho mais simples mandar o texto, mas fica à vontade de fazer um vídeo, sem problema. Vídeo autoral, preferencialmente. Ah, vou te mandar um filme, professor. Não faz muito sentido, né? Então, uma explicaçãozinha rápida. Da disciplina como um todo, tá? Só para tentar entender, a proposta é justamente treino e dedicação, tá? Como qualquer atividade prática requer esse tipo de coisa, tá? Então, para quem tem interesse nessa área de desenho e para quem já desenha, e aí talvez concorde comigo nesse sentido, que são 2 pontos muito importantes, tá? Então, é algo que a gente precisa para conseguir ter uma evolução e para conseguir estar sempre aprimorando aquilo que a gente já faz. Então, para quem estiver começando agora, é um dos pontos principais para conseguir evoluir, e para quem já desenha, para também conseguir se aperfeiçoar daquilo que já faz, né? Tem essa tirinha que eu acho fantástica também, por falar em tirinhas, né? Então tá aí. Ela tem várias tirinhas fantásticas, mas essa, puramente falando de desenho, né? Então, as pessoas sempre vê aquele questão que você faz, alguma atividade prática, seja ela qual for, e sempre alega aquilo a um dom divino, né? Que você tem o dom, você tem uma facilidade, você tem esse atributo, enfim. Não valoriza realmente o empenho que a pessoa tem, né? Aquela coisa, pô, é algo que eu faço bem porque eu me dedico muito a isso, eu me esforço, então não é algo gratuito, né? Então parece que é algo de graça, né? Tipo, como você é abençoado, né? Você desenha tão bem, né? Tipo, pô, a pessoa rala ali, né? Todos os dias ela tá desenhando, tá tentando melhorar no desenho, tá se esforçando, então não é algo que vem de graça, então é pelo esforço. Então é muito legal ter esse esforço valorizado, né? Mas que é interessante também reforçar isso à própria pessoa, né? Não necessariamente a coisas indiretas. E aí eu reforço a mensagem, tá? Como sempre, é uma jornada de treino, né? Então, desgasta bastante. Eu entendo vocês cansados ao longo do semestre e que foram exigidos ao longo do semestre, é verdade, mas a recompensa só chega dessa forma. Até eu não sei realmente como você consegue progredir numa atividade prática, seja ela qual for, que ela vem sem esse esforço. Então é muito difícil, tá? Mãe não vale, né? Então pai e mãe não vale aquela coisa, teu desenho tá lindo. Enfim, não é muito parâmetro, como eu digo pela minha própria mãe. Se eu faço um desenho horroroso, se eu faço um desenho incrível, para ela sempre tá muito bom. Então não é um parâmetro que eu, que eu confio muito. A jornada do autoconhecimento, na verdade, essa é um pouco mais complicada, tá? Porque eu diria que, primeiro, é difícil a gente identificar, às vezes, coisa muito básica, tá? Qual o estilo do teu desenho? Qual o estilo do teu traço? O que você pretende fazer com o desenho? Então, são perguntas, primeiro, difíceis de serem respondidas, e a outra é que, às vezes, você ter uma única resposta pode minimizar muito essa jornada. Parece que você só pode fazer uma coisa com o teu desenho, parece que você só pode ir até um lugar com o teu desenho. E não, na verdade, eu diria que não existem amarras para isso. E aí, reforçando essa mensagem, eu trago essa outra. Não vou entrar nos méritos das fofocas do Jake Parker, tá? Vou pegar a mensagem, não o mensageiro por si só, mas a mensagem por si só eu acho que é bastante forte, essa questão do concluído, não perfeito, né? Que ele traz nessa mensagem, que independente do que você quiser fazer, você pode ir lá e fazer. Simples assim. Você quer fazer uma história em quadrinhos? Vá lá e faça. Você quer fazer uma ilustração? Você vai lá e faça. Quer fazer um concept art? Você vai lá e faça. Então, essa coisa de você ficar muito no campo das ideias, e eu digo isso e me identifico muito porque é algo que eu passo por isso, então eu me identifico totalmente com isso. Quantos projetos muito legais que eu tenho que estão engavetados e nunca saíram da gaveta, tá? E quem sabe, né, se eu tivesse realmente tirado da gaveta, é o famoso como será que seria, mas é interessante, eu falo aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é assim, tentei dar asas para os projetos de vocês. Então eu acho que isso é sempre fundamental, tá? Vocês tentarem colocar isso em prática, não vamos ser realistas, né? Nem sempre tudo vai dar certo, fato, mas o tentar já é um passo muito importante, porque se vocês não tentarem, aí vocês têm a certeza que aquilo não vai dar certo. Então, apesar que o Homer Simpson fala, né, que o tentar é o primeiro passo para o fracasso, né, mas é fundamental. Então, é assim, se vocês tiverem interesse, seja no desenho, seja no que for,
tem que dar a cara para bater, né? Então é essa oportunidade. Vocês vão levar vários não? Com certeza, a vida infelizmente é cruel a esse ponto, mas também vocês só ganham o sim se vocês tiverem esse benefício da dúvida. Então é tentar arriscar. Então é o risco, e eu vejo, tenho muitos casos aí de sucesso, então amigos muito próximos que se deram essa chance, deram essa oportunidade e conseguiram vencer, então é possível. Aproveitando isso, tá? Vocês podem ignorar completamente, mas é algo que eu já prometi há alguns semestres de que tipo, eu sempre vou fazer, mas por falar em projetos engavetados, esse é um deles, tá? Eu ainda estou prometendo uma oficina, uma roda de conversa, qualquer coisa do tipo, mas para dizer que eu nunca fiz nada nesse sentido, começar hoje, tá? Então, vocês estão inaugurando esse momento. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eu vou falar assim mesmo. Então, comentários como: meu desenho não ficou bom. Gostaria de ter feito melhor, mas não consegui. Tentei bastante, mas ainda assim não foi suficiente. Então, se eu fosse contar quantas vezes eu escuto esse tipo de coisa, tá? Inclusive eu mesmo, muitas, né? Várias. Então, o artista por si só, o desenhista, seja ele quem for, é uma pessoa autocrítica por natureza. E, infelizmente, às vezes, esse caráter crítico chega no momento que vira um muro impenetrável. Então, ele acaba, infelizmente, eu acho que é sempre importante você ter um senso crítico, você não pode ser completamente sem noção, mas tem que tomar um pouco de cuidado para esse senso crítico não virar o vilão da tua história, a ponto de ele acabar fazendo você desistir de coisas que você nunca tentou avançar por medo desse desconhecido. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Um balanceamento, tentar transformar isso em algo natural que seja saudável para a vida de vocês. Então, algumas considerações, tá? Resultado bom ou ruim é consequência. Então, fato, isso vai depender muito da jornada que vocês fizerem, mas às vezes a jornada acaba sendo até aquela história. A jornada é mais recompensadora do que o próprio destino, né? Mas é importante vocês levarem isso como uma consequência, e coisas que podem também ser remediadas, tá? As coisas não são necessariamente definitivas. O importante é conseguir concluir, a famosa frase lá do concluído não perfeito, e avaliar o que pode ser melhorado. É o que eu tinha comentado hoje, no começo do encontro de hoje, que aperfeiçoar coisas é algo que beira o infinito. A gente pode ficar fazendo aquela coisa de tentar alcançar a perfeição, é uma jornada que às vezes perde um pouco sentido, então fica muito cansativa e a gente não consegue identificar direito o propósito disso. Então, nessa parte dessa jornada, né, tentar avaliar, mas em primeiro momento é você conseguir executar uma tarefa até o final. Isso é importante. O quanto você vai fazer depois para aperfeiçoar, para refinar isso, enfim, cabe a cada um de vocês avaliarem depois. Mas também notar o que ficou bom. Então é algo também, eu disse, no sentido de autocrítica, é muito normal a gente criar uma crítica a nós mesmos, mas é importante também a gente se valorizar. Assim, dificilmente vocês estão fazendo só coisas erradas. Então, tentar se apegar um pouco também a essas coisas boas. Professor, uma dúvida rápida. Não é um problema usar mais de um objeto, né? Não, pode usar. Na atividade, pode usar mais de um objeto, sim, sem problema. Não precisa necessariamente reunir todos de toda a turma, mas você pode usar mais de um objeto. Tenta só tentar interagir com todos eles, tá? Não deixar um de lado ali esquecido. Beleza. 2 parece mais palpável. Beleza. E aí, nesse sentido de se apegar a coisas boas, eu faço um questionamento a vocês. Assim, vocês notaram alguma diferença dos desenhos de vocês? E vamos pegar esse período, por exemplo, durante a disciplina, vocês conseguiram identificar essa coisa de começo de semestre para hoje? Vocês conseguiram sentir algum avanço? É o que eu falo, tá? Essa curva, ela acaba modificando, tá? Para quem não sabe muito, logicamente que vai ter uma curva mais íngreme, uma curva maior, que ela vai ser realmente mais notória. Para quem já desenha, principalmente já desenha há alguns anos, talvez essa curva ela não seja tão nítida, mas eu acho muito difícil que ela não ocorra, tá? Eu, pelo menos, prefiro acreditar que a gente está sempre numa ladeira. Então, nessa parte de qualidade de desenho, que o nosso desenho está sempre evoluindo. Isso é algo constante. Por mais que a gente se critique, por mais que a gente ache que não, a ideia é que isso está ficando cada vez mais natural, cada vez estamos
se aperfeiçoando mais naquilo. Então, mais ou menos essa é a ideia, tá? Que a gente está evoluindo. Talvez não nesse grau, nesse ângulo que gostaríamos, mas que a evolução, ela existe, tá? Notei a diferença que eu desenhei, professor. Estava muito tempo parado. Então, aí eu me identifico muito a Lilian, tá? Gostar de desenhar e desenhar são coisas diferentes. Você pode ser apaixonado por atividade, seja ela qual for. Isso não necessariamente te induz a você executar essa atividade. É muito complicado isso. Então, é o que eu falo. Tentar conciliar essas coisas. E, às vezes, eu peguei também muito na frase do Pedro, que às vezes a gente tem que criar essas obrigatoriedades e pegar, às vezes, conciliar esses momentos para conseguir unir as duas coisas. Então, eu gostaria de tentar me esforçar no desenho e eu tenho essa atividade que eu posso usar o desenho, por que não? Então, tentar juntar um pouco disso tudo para conseguir treinar e trazer o desenho. Já já vou mostrar alguns exemplos meus e coisas que eu hoje me obrigo justamente às vezes a parar um pouco e desenhar também. Então é bem curioso isso, né? A pessoa dá aula de desenho, mas não necessariamente tem esse tempo e disponibilidade para desenhar. Vocês, cada um de vocês sabem o quanto vocês se esforçaram em cada uma das atividades, tá? E aí, infelizmente, nem sempre a nota vai representar isso, tá? Eu vejo alguns depoimentos, às vezes, que, pô, professor, eu me esforcei muito e eu tirei uma nota tão baixa, tá? Infelizmente, são coisas que às vezes são desconexas, tá? Mas continue persistindo. Então, é importante que não se frustre e não conseguir mostrar o melhor que você pode fazer. Então, isso é importante de sempre tentar o seu máximo, tá? Eu sei que essas situações, momentos, divergem bastante, que nem sempre vai ter o cenário ideal, tá? Mas é importante não desistir e continuar sempre tentando. Esse momento, então, esse monólogo, de certa forma, tá? Depois eu gostaria de tentar marcar uma roda de conversa, coisa assim, caso vocês tenham interesse. Mas é para incentivar vocês continuarem tentando, tá? Continuar se esforçando, buscar sempre fazer o melhor. Então, esse melhor, não no sentido de você ter um reconhecimento das pessoas, mas às vezes para ter orgulho das coisas que você faz, você poder olhar e você bate aquela coisa no coração e fala, pô, que legal, né? Ficou muito bom, isso foi eu que fiz. Então, isso é muito recompensador. Para fechar, tá outra tirinha também, resumo da conversa, né? Falar, tô triste, vai ficar feliz, pronto, tô melhor automaticamente, obrigado por esse conselho incrível. Eu sei, tá? Eu sei que não é dessa forma, eu sei que não funciona assim, mas é que eu acho que pelo menos desenho é algo muito importante para mim, tá? E pelo menos eu diria que eu estou hoje onde estou graças ao desenho, então eu reconheço muito isso, sou muito agradecido, tá? Mas às vezes fica essa coisa off-topic, né, para fora, que eu acho que às vezes é tão importante quanto qualquer conteúdo que seja de desenho, que às vezes a gente não conversa sobre isso. Mas enfim, uma das minhas promessas também é de tentar marcar uma conversa em relação a isso. Então, é um agradecimento, tá? Espero que tenham aproveitado a disciplina. Obrigado a todos. E aí fica um convite agora no final, só deixa eu me inteirar do chat rapidinho. Os desenhos sim, mas também notei que melhorei na importância que eu dou para finalizar o desenho cada um. Legal. Às vezes é aquela coisa, né? O quanto que ele está concluído, né? Às vezes eu ficava muito no esboço e agora consegui partir para o acabamento. Legal. O perfeccionismo tem que trabalhar com moderação, tá? E perspectiva, legal, que bom. Contribuiu. Legal, perspectiva bombando. Texturização dá trabalho, mas é recompensadora. Lilian, eu vou compartilhar depois no Discord, tem um canal ali de aulas gravadas. Eu faço o upload no YouTube e compartilho o link com vocês. Depois só conferir lá, você vai poder ver as outras partes, inclusive a falha que tivemos de conexão, que eu fiquei fora. Então, eu faço das minhas palavras a do Pedro. É um reconhecimento incrível. Quando você olha um desenho, você achou ele muito legal e você lembra que foi você que fez. Então, isso é muito legal. Rafael, vou comentar todos assim que possível. Como eu disse, hoje é um dia puxado, mas eu sempre dou atenção para vocês. Fique tranquilo. Legal. Talvez seja algo que eu nunca mais vou fazer na minha vida, né? Mas está lá. Muito bem. Bom, silêncio dos desenhos, tá? Não sei se alguém quer ver ou não. É famoso, eu vou mostrar assim mesmo.
Obrigado aí quem for desconectar e não quiser ver, mas beleza. Eu vou mostrar, eu sou enxerido e vou mostrar de toda forma. Vamos lá. Então, começando pelos meus de época de faculdade também, né? Então, tenho 5 minutos, vou tentar fazer um rápido aqui. Então, esses são os meus de época de faculdade, tá aí, já faz um tempão, tem uns bem antigos, alguns mais velhos que vocês aí. Espaço negativo, como eu disse, eu já fiz, tá? Então tá aí a barba ali do primeiro. Eu fiz muito espaço negativo naquela barba. Talvez não dê para vocês verem com muitos detalhes, mas eu fiz. Ele tá inclusive no meu gabinete. Qualquer dia eu mostro para vocês. Consegui concluir, tá? Eu fiz o resto. Tem alguns a lápis aí. Tem um passo a passo, time-lapse que eu fiz. Sempre que eu lembro de fotografar os estágios, eu fotografo. Mas às vezes eu esqueço completamente. Eu vou fazer, comecei, depois já terminei, esqueci de fotografar. Acontece muito. Alguns outros, tá? De nanquim. Esses de faculdade, tá? Esses aqui de faculdade também, bem velharia mesmo. Carvão, giz pastel, lápis de cor, e giz pastel, lápis de cor e guache, sucessivamente cada um deles. Fiz muito caricatura, tá? Pagou muito minhas contas aí durante a universidade, já fiz demais mesmo, até mais do que eu gostaria. Ajudou muito no aluguel, tá? Pagar as contas, então não posso reclamar. Fiz demais, demais mesmo. Projetos esse aí, por exemplo, do dia para a noite. Ah, você topa, não sei o que, topa. Para quando é? Para amanhã. Você consegue? Claro que eu consigo, sem problema nenhum. É o tempo que eu precisava. Mentira, ralei pra caramba. Desesperado. Sol nascendo. Eu preciso entregar daqui a algumas horas, meu Deus, mas deu certo, deu certo. O acabamento foi no lápis mesmo. Nem pensar que ia pintar isso, não dava tempo nem a pau. Só quem já fez freelance na vida sabe o drama que isso é. Eu diria que eu pago muitos pecados hoje, todos os meus problemas de saúde foram por conta dos freelancers na juventude. Muito bem, mais caricaturas também, mais algumas, manuais, digitais, aquela coisa toda. Alguns esboços, projetos profissionais, projetos pessoais, um pouquinho de tudo aí. Alguns esboços digitais, esses feitos no tablet, então é uma ferramenta que eu acho muito prática de você poder levar para qualquer canto. Mais alguns. Criação de personagens, sim, Natal também, desenha Natal, aquela coisa toda, e assim vai. Personagens que eu não tenho muito orgulho, tá aí, o meu amigo Cresolino, feito por uma empresa de crediário, tá aí, é uma nota que virou um personagem num festival de banana, enfim, qualquer dia eu conto essa história com mais detalhes, mas estamos em cima do tempo. Eu vou seguir. Mais criação de personagens, projetos engavetados aí no rodapé, ou esses outros foram projetos profissionais. Cenários também, então legal que vocês gostem de desenhar personagens, mas sim, vez ou outra a gente tem que desenhar props e cenários também. Mais alguns dessa mesma animação. Animação, por falar em animação, esse é do meu TCC de graduação. Lá no atrás está os frames de alguns poucos segundos de animação, tá? Então a animação é um negócio que demanda bastante. Minhas amigas notinhas estão aí, né, que me deram um dinheirinho também suado na universidade, aquela coisa, vou passar, não tem muito o que falar deles. Mas alguns outros trabalhos, trabalhei muito para agência de publicidade, tá, então... Não, depois eu conto, é uma história longa e triste, e tosca, depois eu conto com mais calma. Pois pode me cobrar, pode me cobrar que eu conto sim. Publicidade, vetorial, pixel art embaixo, storyboard. Nesse foi projeto pessoal, esse para um curta de animação, esse para um VT, que acabou até nem sendo realizado, para empresa de jogos, para publicidade. Por falar em empresas de jogos, trabalhei um tempo também em empresas de jogos, então trabalhei na área de concepts. Então era artista 2D, fiz alguns concepts, personagens, cenário, props, textura. Esse também para outro projeto de animação, concepts de naves, tem esse aqui, por exemplo, tem mais esses aqui, ícones também para jogos, fiz alguns, tá? E alguns deles, fiz vários, tá? Badge, etc., essas coisas, de achievement, esses tipos de coisa. Para a universidade também, projetos infográficos para a universidade, fiz alguns também, projetos de pesquisa, etc. Como reaproveitar coisas, né? Então pode ver que o meu amigo policial aí se repete vários, preguiçoso, né? E hoje em dia o que eu mais faço, justamente aí, os convites dos aniversários dos meus filhos, então tá aí minha filha.
1, 2, 3, 4 anos, 5, 6 anos. Teve outro que eu fiz um pôster dela com meu sobrinho também, então personagens aí do Miraculous. Opa, é o resultado final. Depois eu imprimi, entreguei de presente para eles. 7 anos, Harry Potter, na verdade adaptei ao pôster do filme. 8 anos, montagem de foto, tosco. Já fiquei decepcionado, ela não quis mais desenho. E 9 anos eu fui mandado embora. Ela foi independente, ela quis fazer, eu só ajudei a montar. Mas a arte é dela. Acho que ela estava abusada já com as artes do pai, me mandou embora. Então, ano passado, eu fui demitido. Então, ela seguiu carreira solo agora. E diz ela que esse ano não está muito interessada também, ou seja, acho que minha carreira acabou. Mas, em compensação, então, abandonei ela também, fui para o meu outro filho, então sempre tem a esperança, né? Então, segui. Meu filho mais novo. Aí eu fui agora fazendinha, para quem conhece do mundo Bita, tá? Adaptei do primeiro ano dele, fiz vetorial, tá aí a desgraceira aí dos vetores. 2 anos também vetorial, com os animais que ele escolheu. Não adianta me perguntar por que tem essa escolha peculiar de animais, tá? A escolha foi dele. Também vetorial. E 3 anos agora do ano passado também. Ele escolheu as frutas e verduras, que ele é fãzaço. Então fiz estilo fazenda. Logicamente que o detalhe que mais me agrada ninguém percebe, que é o detalhe da vela, que eu gostei muito de fazer a vela, achei que ficou muito legal. Mas quando você olha no todo, é aquilo que eu tinha comentado. Às vezes você perde um tempo danado fazendo e ninguém nem dá bola. Fala, ficou legal. Acabou. E, para não fechar o dia de hoje sem falar, então, desafio desenhar no seu estilo. Então, executamos já, conseguimos executar 3 semestres, sendo que só 2 deles tivemos adesão. Um semestre ninguém participou, não me pergunte por quê. Mas num semestre de 2021, eu me desafio a redesenhar os desenhos dos alunos e, além disso, tentar usar ferramentas diferentes. Então, tentei usar o Medibang, o Fire Alpaca e o Krita. Então, como são de outros alunos, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Então, aí o desenho de Thaís, teve minha releitura. E aí cada um tentava usar um software diferente, tá? Então do Ulisses também. Então minha releitura. Esses dois acho que foi Medibang, se eu não me engano. Esse aqui Fire Alpaca, então da Isadora. Teve minha releitura também. Eu sei que eu estourei o tempo já, tá? Mas eu tô encerrando. E aí o da Isadora colorido. E aí o do Mike, né? Então, como sempre, o Mike, eu, curiosamente, sempre faço esse vilão dele. E aí também fiz o do Mike. Do Mike foi no Krita. Foi no Krita. E aí a versão 2022, né? Com essa turma agora. Então, esse semestre em específico, por preguiça, tá? Por comodidade, até por curiosidade, eu fui tudo no Clip Studio Paint, como vocês podem ver lá no rodapé. Eu estou na versão trial, que está quase expirando, ainda tenho 19 dias. Mas eu fui nele, estava curioso para conhecer e gostei muito. Então, assim, por ver os trabalhos dos alunos dele, eu acabei me empolgando. Fala, pô, esse semestre eu vou nele. Então, fui nele e apaixonei. Agora eu vou ficar atrás de alguma promoção para tentar adquiri-lo. Ele é pago, infelizmente. Vou pegar a versão mais peba, lógico. Pô, manda lá, manda lá. Algum dia, algum dia eu faço a releitura. Eu estou com um pendente ainda, mas algum dia eu faço. Tá aí a do Thiago, minha releitura. Usando aquarela. A do Wallace. Eu só tenho aula agora, tá? Eu vou ter que dar uma acelerada, mas depois eu posso mandar depois no Discord, etc. A gente conversa um pouquinho mais por lá. Do Wallace, então tá aí o contorno pintado. E aí, como foi inspirado no Aranha Verso, eu tive a ideia de tentar fazer um glitch art. E aí eu arrisquei um glitch art. Então, eu achei que ia se adaptar. Ficou meio TikTok, é verdade, mas a ideia era um glitch art. A do Caio foi a mais correria, tá? Peço desculpa, mas foi ontem. Então. Mas esse semestre eu estava tentando fazer todos. Eu já tive pendência semestres anteriores, então eu fiz a releitura. Foi corrido, mas deu, consegui fazer. Pô, poderia melhorar esse acabamento? Poderia, mas foi o que deu, tá? E por fim, o do Mike.
Pra fechar. Então, um personagem diferente do Mike até que enfim, né, Mike? Sempre fazia o vilão. Aí tem a releitura do personagem do Mike. E para fechar, logicamente, fechar a aula de hoje com uma mensagem muito especial. Agradecimentos especiais ao Mike, inclusive, por ser o monitor da disciplina nos últimos 2 anos. Me acompanhou aí nos últimos 2 anos. Obrigado por tudo aí, Mike, de coração. Valeu. A gente ainda vai se ver na próxima aula, é verdade, que já estamos atrasados. Mas queria aí deixar meus agradecimentos a todo mundo que está assistindo aí e por essa ajuda aí. Com certeza, muitos precisaram da ajuda do Mike também. Eu que agradeço. Legal, Mike. Valeu. Foi muito bom. Valeu também, pessoal. Obrigado a todos, tá? Eu vou ter que sair fugido, porque eu já tenho que ir para outra sala. Mas obrigado, galera. Galera do Discord, fiquem tranquilos, tá? Vou respondê-los assim que der. Mas daqui eu já vou pular para outra sala, depois eu volto e aí dou uma atenção para vocês no Discord. Ainda vai estar no prazo de entrega da atividade, fiquem tranquilos. Sim, a gente até hoje não matou nenhum dos canais, tá? Então a gente pode continuar fofocando por lá ainda. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado a todos, tá? Vou encerrar a gravação aqui antes que eu esqueça também.